O rei era um poste brilhante de cercas 3 segundos antes de cair na lama. Nora Finchley ouviu claramente no fundo do seu crânio, onde animais assustados geralmente deixavam gritos, batidas de cascos e opiniões rudes. Essa opinião em particular era tão rude que Nora quase deixou cair o balde de nabos. O touro preto estava dentro do cercado real de treino, com vapor saindo das suas narinas. O seu nome era Brimstone, e ele tinha arrebentado 3 portões, amassado um capacete e uma vez carregado um treinador nobre pelo pátio pela parte de trás das suas calças. O treinador sobreviveu. A sua dignidade não. Brimstone baixou a cabeça em direção ao homem alto, de preto e dourado, que acabara de entrar no pátio. Muito sabão, pensou o touro. Muita coroa. Por que o lobo alto olha como uma porta? Nora apertou os lábios e pousou o balde. Rear de gado era permitido. Rear do rei Dorian Ashvale, alfa dos pactos da crista lunar, soberano dos vales ocidentais e campeão invicto do anel da colheita, era provavelmente traição. E estava a tornar-se muito difícil. O rei Dorian parou fora da grade. Era tão bonito quanto todas as criadas cochichavam, e 2 vezes mais severo. Cabelo escuro roçava na gola do seu casaco de equitação. Os seus pálidos olhos cinzentos mantinham o pátio imóvel. Nem mesmo os rapazes das cocheiras fingiam trabalhar. Nora manteve uma mão na corda de alimentação de Brimstone. Era uma ômega de um rancho de fronteira, contratada como tratadora temporária de animais, porque nenhum treinador classificado queria ser culpado pelo touro preto. Usava botas enlameadas, um colete castanho remendado e um lenço que cheirava fracamente a feno e óleo de menta. Ninguém no pátio olhava 2 vezes para ela. Brimstone olhava. O medo do touro pressionava Nora como uma mão fria. Pano vermelho, chicotes de metal, homens a gritar, mãos a forçar a sua cabeça para baixo. As memórias vinham em flashes quebrados, misturadas com o cheiro de suor velho e ervas amargas. Então Brimstone olhou para o rei novamente. O poste da cerca está a aproximar-se. Nora levantou a voz antes que Dorian chegasse ao portão. Vossa Majestade, por favor, não se ponha à frente dele. O olhar do rei mudou para ela. Era o tipo de olhar que fazia lobos mais fortes lembrarem-se de compromissos noutros locais. Tu és a tratadora, aquela que ele ainda não atirou para uma árvore, respondeu Nora. Um guarda atrás do rei tossiu no punho. Dorian abriu o portão como se o sangue real tornasse a madeira menos quebrável. Então podes dizer-me por que o conselho considera este animal inadequado para o anel. Nora moveu-se entre ele e o touro antes que pudesse impedir-se. Todos os rapazes das cocheiras inalaram. Algures atrás da sala de arreios, um cocheiro sussurrou uma oração que soava muito pessoal. Ele não gosta de capas vermelhas, correntes de metal, contato visual direto e pressão alfa, disse Nora. Por isso, naturalmente, todos continuam a trazer-lhe capas vermelhas, correntes de metal, contato visual direto e pressão alfa. Brimstone bufou. Pequena mulher do feno, compreende o pensamento básico. Dorian olhou para além de Nora, para o touro. Enfrentei coisas piores. Tenho a certeza que o pior ficou impressionado. Brimstone não ficará, disse Nora. A boca do rei apertou-se. Não era um sorriso. Era o primo real de um sorriso, criado numa casa mais rigorosa. Ele contornou-a. Nora sentiu a pressão antes de qualquer outra pessoa. Deslizou pelo pátio, pesada e fria. Os cães debaixo do carro de grãos ganiram. Um cavalo bateu na parede da cocheira com um casco. As orelhas de Brimstone achataram-se. Não, pensou o touro. O seu medo bateu no peito de Nora. Para, avisou Nora. Não o pressiones. Dorian não desviou o olhar de Brimstone. A sua voz manteve-se calma. Uma fera deve aprender quem detém o comando. Nora viu o casco dianteiro do touro cavar na lama. Sentiu o cheiro acre da pânico sob o seu quente aroma animal. Ele não te está a desafiar, disse ela. Ele está à procura de uma saída. Brimstone encontrou uma. A grade estalou como um osso partido. Rapazes das cocheiras dispersaram-se. Guardas gritaram. Dorian moveu-se rápido o suficiente para se tornar um borrão. O seu casaco preto a brilhar para o lado, enquanto Brimstone passava trovejando por ele. Por um breve momento, o rei Alfa pareceu magnífico.
Então a sua bota polida aterrou na fossa de drenagem que Nora abrira naquela manhã. A lama engoliu-o até ao joelho. O seu equilíbrio desapareceu. O rei de Múnich caiu para trás com um som úmido. Todos os servos no pátio descobriram um interesse súbito pelo céu. Nora agarrou a corda de Brimstone e clicou a língua 2 vezes. O touro patinou, abanou a cabeça e parou a 3 braços de distância do rei caído. Isso foi satisfatório, decidiu Brimstone. Dorian jazia na lama com um braço estendido e a sua coroa de autoridade a escorrer pelo seu rosto em riscos castanhos. Nora olhou para ele. Queria ser sábia. Queria ser humilde. Queria muito continuar empregada. Eu mencionei o olhar, disse ela. O rei levantou a cabeça. Lama escorria da sua mandíbula. Mencionaste também a fossa? Nora manteve os olhos em Brimstone, porque olhar diretamente para o rei parecia perigoso por várias razões. Não, Vossa Majestade. Presumi que o rei Alfa olharia por onde pisa. O silêncio caiu sobre o pátio. Então, uma das cabras desmaiou. A cabra sempre fora dramática, mas o timing era perfeito. Dorian olhou para a cabra. A cabra jazia rígida ao lado do fardo de feno. Brimstone bufou tão forte que a lama ondulou perto da bota do rei. Nora curvou-se para verificar o nó da corda, porque o seu rosto começara a doer de não sorrir. Atrás dos olhos cinzentos de Dorian, algo velho e selvagem agitou-se. Nora ouviu-o como uma segunda voz, mais baixa que a de Brimstone, e demasiado satisfeita. Ela é corajosa, murmurou o lobo do rei dentro dele. E engraçada. Mantém a lama perto dela. Nora congelou. Dorian limpou lama de uma bochecha. Por que estás a olhar para mim agora? Nora endireitou-se demasiado depressa. Não estava a olhar, Vossa Majestade. Estava a avaliar se precisava de uma pá. O lobo dentro dele deu um ronronar satisfeito. Problema com cheiro de companheira. Nora decidiu imediatamente que o pátio real se tornara inseguro para a sua sanidade. A câmara do conselho cheirava a cera de abelha, lã úmida e homens que gostavam de ouvir as suas próprias vozes. Nora estava em pé no fim da longa sala de pedra, com feno na sua saia e lama na sua manga. Não era a sua lama. Pensou que merecia menção, mas ninguém perguntara. Brimstone esperava no cercado exterior com 3 cordas, 2 cocheiros apreensivos e uma cabra que recuperara o suficiente para parecer presunçosa. Lord Penrose, presidente do Conselho dos Jogos da Colheita, bateu com uma bengala polida no chão. Tinha uma ponta de prata que fazia todos os lobos na sala evitarem tocá-la. Ele apreciava isso. Nora conseguia dizer pela forma como a colocava, onde a luz das velas podia brilhar no metal. O animal é um perigo, declarou Penrose. Deteve propriedade real. Quase atingiu o rei. Deve ser abatido antes do festival. As mãos de Nora fecharam-se ao seu lado. Brimstone deteve um poste depois de ser pressionado da única forma que avisei. Vários nobres viraram-se para ela como se uma vassoura tivesse falado. Dorian estava ao lado da lareira num casaco limpo. Alguém lhe encontrara outro. Era verde escuro, severo e provavelmente valia mais do que a velha quinta do pai de Nora. Uma linha tênue de lama seca permanecia atrás da sua orelha esquerda. Nora tentou não reparar. O rei reparou que ela reparou. O seu lobo reparou que reparou. Ainda com lama atrás da orelha, observou o lobo. Ela vê isso. Estamos perdidos. Nora baixou o olhar antes que a sua boca a atraísse. Lord Penrose franziu o sobrolho. A ômega está ligada à fera. Isso é compreensível. Mas o sentimentalismo não tem lugar na segurança real. Nem tem drogar o gado, disse Nora. A sala mudou. A bengala de Penrose parou de bater. Escolhe bem as tuas palavras. Nora passara a infância rodeada de animais com chifres, tempestades de fronteira e homens que confundiam barulho com inteligência. Palavras cuidadosas não eram difíceis. Palavras pacientes eram mais difíceis. As pupilas de Brimstone estavam demasiado dilatadas, disse ela. O seu suor cheirava a amargo. Os seus músculos tremiam antes de ele investir. Isso não é agressão comum. Alguém deu-lhe folha de fogo ou expurga vermelha. O médico real de animais limpou a garganta. Master Hobb usava óculos numa corrente e tinha o rosto cansado de um homem que examinara demasiados cães de caça nobres com doenças imaginárias. Esses sinais podem ocorrer após stress, disse Hobb.
Nora virou-se para ele. O stress não deixa pó laranja no fundo de um balde de ração. Isso chamou a atenção de Dorian. O seu olhar aguçou-se. Penrose sorriu sem calor. Preservaste este pó? Nora não tinha. Estivera ocupada a impedir que um rei se tornasse uma nota de rodapé lamacenta. Não, meu senhor. Senti o cheiro antes de o balde ser virado. Conveniente. Tão conveniente como culpar o touro. Alguns conselheiros eriçaram-se. Dorian levantou uma mão e a sala silenciou-se sem esforço. Nora odiava a facilidade com que ele conseguia fazer isso. Ela também odiava que uma parte dela compreendesse por que as pessoas obedeciam. O poder juntava-se a ele como o inverno. O touro não será morto hoje, disse Dorian. Os lábios de Penrose afinaram-se. Vossa Majestade, o anel da colheita é em 4 dias. Depois temos 4 dias para determinar se a besta é perigosa ou está a ser tornada perigosa, e se mata alguém antes disso. Os olhos de Dorian moveram-se para Nora. A senhorita Finchley irá estabilizá-lo. Nora ouviu vários nobres inalarem com deleite. Pensaram que ele a encurralara. Se Brimstone se comportasse mal, a culpa cairia na garganta mais baixa na sala. O lobo do rei murmurou. Mau plano. Ela cheira a alguém que quer bater-te com um balde. Nora deu a Dorian um olhar educado. Posso ter autoridade sobre a ração, os arreios e o acesso ao touro? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Podes, e nenhuma pressão alfa perto dele. A sua testa levantou-se. Isso inclui tu, acrescentou Nora. Alguém fez um som sufocado. Dorian encarou-a por um longo segundo. Nora encarou de volta. Fora encarada por touros, carneiros e um ganso com um problema espiritual. Reis eram piores, mas apenas ligeiramente. Concedido, disse Dorian. Penrose deu um passo em frente. A ponta de prata da sua bengala brilhou novamente. Vossa Majestade, esta indulgência faz a coroa parecer fraca. Dorian virou a cabeça. Nada mudou na sua expressão, mas a sala encolheu. Não, disse ele. Matar um animal drogado porque não conseguimos controlar o nosso orgulho faria a coroa parecer fraca. Nora sentiu o medo distante de Brimstone a aliviar-se através da parede de pedra, como se o touro compreendesse mais o tom do que as palavras. Penrose curvou-se. Foi exato, polido e quase insultuoso. Quando o conselho foi dispensado, Dorian passou por Nora a caminho da porta lateral. O cheiro a sabão de cedro e chuva tocou os seus sentidos. Ele parou perto o suficiente para ela ver a lama atrás da sua orelha novamente. Senhorita Finchley! Nora cruzou as mãos. Vossa Majestade, se acusar os meus nobres de envenenar o touro real, precisará de provas. Se os seus nobres pararem de o envenenar, precisarei de menos provas. O rei olhou para ela por um batimento cardíaco. Era toda autoridade fria. Então o seu lobo sussurrou dentro dele, com entusiasmo desgraçado. Pergunta se ela comeu. Não. Pergunta se ela gosta de lama. Não. Terrível. Por que somos maus nisto? Nora tossiu na mão. Dorian estreitou os olhos. Estás doente? Só rodeada. Ele quase sorriu novamente. Encontra as tuas provas. Pretendo. E mantém o touro dentro do cercado. Nora olhou para o pátio onde Brimstone começara a lamber lama da grade partida com profunda suspeita. Isso depende, disse ela, de mais alguém tentar impressioná-lo. O rei partiu antes que o lobo pudesse dizer qualquer outra coisa embaraçosa. Nora ficou grata. Não tinha a certeza se o seu rosto sobreviveria. Mais um comentário interno real. Ao pôr do sol, todo o castelo inferior sabia 3 coisas. O touro preto tentara assassinar o rei Alfa. O rei Alfa caíra numa fossa de lama. A tratadora Ômega sobrevivera, dizendo-lhe para olhar por onde pisava. Ao jantar, a história melhorara. De acordo com as moças da lavandaria, Nora atirará o rei para a lama pessoalmente. De acordo com os rapazes da cozinha, Brimstone curvou-se para ela depois. De acordo com a cabra desmaiara porque viu o destino. Nora ignorou tudo isso e levou puré quente para o cercado de Brimstone. O touro estava sob o abrigo coberto. A sua pele negra a brilhar à luz da lanterna. Ele cheirou o puré, depois olhou para ela. Sem vermelho, concordou Nora suavemente. Sem boca de metal, sem correntes, sem lobo alto a fingir não estar envergonhado.
Isso pode ser inevitável. Brimstone deu uma dentada no puré e mastigou com o foco solene de um juiz idoso. Nora pousou uma mão no portão. O seu dom não fazia os animais falarem como pessoas o tempo todo. Na maioria dos dias ela sentia fragmentos. Medo, dor, o sabor verde de bom pasto, a memória aguda de um chicote. Quando a emoção corria alta, palavras formavam-se na sua mente. Eram frequentemente úteis. Eram também frequentemente rudes. O seu pai chamara-lhe pressentimento. Os animais lembram-se do que as pessoas querem esquecer, costumava dizer. Nora tinha 14 anos quando um touro drogado o matou no Velho Anel em Ford's Crossing. O relatório oficial culpou loucura súbita. O seu pai escrevera 3 cartas antes de morrer, avisando que o expurga vermelha estava a ser usado para tornar as competições mais excitantes. As cartas desapareceram, assim como o balde do estábulo dos animais. Desde então, Nora confiava em animais, tempo e nós. Não confiava em conselhos. Brimstone levantou a cabeça. Lobo alto vem. Nora ouviu botas em pedra molhada um momento depois. Dorian entrou no pátio da cocheira sem escolta. Tinha mudado novamente, desta vez para um casaco de equitação escuro e simples. Ainda parecia real porque os seus ombros insistiam nisso. Parou fora do alcance de Brimstone. Isso era novo. Nora notou. Brimstone notou também. Postes de cercas aprendem à distância. Vossa Majestade, disse Nora. Senhorita Finchley. Dorian olhou para o touro, depois para as prateleiras de ração. Quero ver as suas provisões. Nora levou-o à sala de arreios. Levantou sacos, abriu frascos e mostrou-lhe o grão limpo que ela guardara. Dorian inspecionou tudo sem fingir saber mais do que sabia. Isso também era novo. Quem teve acesso antes de hoje? Perguntou ele. Treinadores do conselho, médicos de animais, cocheiros, guardas, patrocinadores nobres e qualquer pessoa com patente suficiente para dizer que tinha uma razão. Nora fechou a porta da sala de arreios com o quadril e olhou para o pátio movimentado. Isso limita mal. É uma cocheira real. A má limitação parece tradicional. O lobo dele riu dentro dele. Dorian ignorou-o com o foco apertado de um homem que ignora um telhado a pingar durante o jantar. Penrose não vai parar porque eu o atrasei. Não, ele ficará educado e pior. Conheces ele? Nora fechou um recipiente de grão. Conheço o tipo. Homens que chamam crueldade tradição geralmente têm cadeiras confortáveis. O rosto de Dorian arrefeceu. Não gostas de nobres. Não gosto de pessoas que magoam animais e fazem os ômegas limparem as consequências. Pensas que sou um deles? Nora olhou para ele então. A sala de arreios estava escura. Correias de couro penduravam-se pela parede. A chuva batia no telhado da cocheira, suave e constante. O rei enchia a soleira demasiado completamente. E ainda assim, ele permanecia cuidadoso agora. Ele não usava pressão. Ele esperava. Penso que estás acostumado a ser obedecido, disse Nora. Isso pode parecer controlo à distância. E de perto, a chuva suavizou no telhado, e Nora escolheu a resposta honesta antes que a cautela a tornasse mais bonita. De perto, faz as coisas assustadas correrem sem sítio para ficarem. As palavras aterraram entre eles. Dorian não se defendeu. Isso deixou Nora inquieta. Esperar a raiva. Raiva teria sido mais fácil. O seu lobo falou baixo, já não divertido. Ela vê a porta que mantemos fechada. Dorian virou-se para o cercado de Brimstone. O anel da colheita começou como uma promessa. Nora seguiu-o. Assim me disseram. Lobos não eram sempre bem-vindos nestes vales. O primeiro rei alfa ficou num anel com um touro selvagem e não o matou. Provou que podíamos dominar os nossos lobos sem dominar toda a coisa viva pela força. Então, os teus nobres transformaram-no numa competição de quem consegue assustar gado mais lindamente. A sua boca dobrou-se. Desta vez o sorriso quase viveu. Não gostas da linguagem da corte. Ela desperdiça ração. Brimstone bufou do cercado. Pequena mulher do feno compreende todo o desperdício. O olhar de Dorian aguçou-se para o touro. O que ele fez? Concordou comigo. Sabes isso. Nora ficou imóvel. Fora cuidadosa durante anos. Presentes tornavam pessoas de baixa patente úteis até que se tornassem ameaçadoras.
O seu pai ensinara-lhe isso também. No entanto, Dorian já vira demasiado. Vira a acalmar Brimstone após uma investida. Vira a ler a ração. Vira a responder a um medo de touro antes que qualquer outro visse. Ouço fragmentos, disse ela. Medo, memória, por vezes palavras. Dorian não disse nada. Nora ergueu o queixo. Se isso me torna inadequada para a tua cocheira, despede-me depois que Brimstone estiver seguro. Por que te tornaria inadequada? As pessoas não gostam do que não conseguem comandar. O rei olhou para o pátio de treino escuro. A chuva iluminou a grade partida. Manteve as mãos relaxadas ao lado do corpo, mas Nora sentiu contenção nele. Não fraqueza. Contenção. Não gosto de não saber quando estou a ser insultada por gado, disse ele. Nora piscou. O seu lobo deu um arquejo satisfeito. Brimstone balançou a cabeça sobre o portão. Diz ao lobo alto, sou seletivo. Nora pressionou 2 dedos na testa. Brimstone diz que é seletivo. Os olhos de Dorian baixaram para a tigela. Estou honrada. Ainda não, decidiu Brimstone. Ele ainda cheira a regras velhas. Nora não traduziu isso. Na manhã seguinte, Dorian descobriu que ser rei não protegia um homem de bois de madeira. Nora arrastara uma estrutura de treino para o pequeno pátio de areia atrás da arena. Era uma cabeça de touro de madeira acolchoada, montada numa base rolante, com chifres rombos enrolados em palha. 2 rapazes das cocheiras controlavam-na com cordas de trás de um ecrã. Ambos os rapazes pareciam exultantes. Nenhum deles esperara nunca atingir um rei e ser pago por isso. Dorian chegou com uma capa cerimonial vermelha. Brimstone viu-o do cercado e fez um som como uma porta a discutir com um trovão. Nora atravessou o pátio e estendeu a mão. Capa. Dorian olhou para sua palma. Não. Então o treino acabou. O rei não entra no anel da colheita vestido como um porteiro de flores. Nora deu um olhar pontual à capa vermelha. Depois, um ainda mais pontual ao cercado de Brimstone. O rei pode entrar vestido como uma lagosta cozida se quiser. Brimstone ainda odiará o vermelho. O lobo dentro de Dorian agitou-se. Chamou-nos lagosta. O namoro está a correr bem. O rosto de Dorian permaneceu gelado. Este manto é um símbolo. Também o é ser lançado sobre uma cerca. Os rapazes das cocheiras olharam para a areia. Dorian removeu o manto com a dignidade sombria de um homem a render uma província. Nora pegou-o e entregou-lhe uma túnica de treino cinzenta simples. Pertencia ao velho mestre Hobb e cheirava fracamente a linimento. O rei segurou-o longe de si. Não tem bordados, disse ele, nem a sobrevivência. Ele mudou-se atrás do ecrã. Quando regressou, a túnica cinzenta fazia-o parecer menos uma estátua e mais um homem muito descontente. Nora achou isso pior. Estátuas eram mais fáceis de ignorar. Ela mostrou-lhe a postura. Pés leves, ombros angulados, nunca de frente para os chifres. Dar ao touro um caminho, depois pegar nesse caminho um batimento cardíaco mais tarde. Dorian observou com atenção. Aprendeu rapidamente em teoria. Na prática, o seu corpo confiava mais na velocidade do que em ouvir. O touro de madeira rolou para a frente. Ele desviou-se demasiado tarde. O chifre acolchoado atingiu a sua coxa com um baque. Nora marcou uma linha num quadro de ardósia. Dorian olhou para a marca. O que é isso? A pontuação do touro. É uma tábua. Nora bateu na ardósia com o giz. Uma tábua que te derrotou uma vez. Os rapazes atrás do ecrã fizeram um som que poderia ter sido tensão na corda ou riso moribundo. O touro de madeira veio novamente. Dorian moveu-se mais rápido desta vez, mas virou o seu ombro demasiado de frente. O chifre bateu nas suas costelas. Nora acrescentou uma segunda marca. Ao meio-dia, a ardósia tinha 11 marcas. O cabelo de Dorian caíra solto sobre a sua testa. Areia salpicava uma manga. A sua expressão prometia futuras consequências para a carpintaria. Nora entregou-lhe água. Estás a lutar contra a ideia de ser tocado. Prefiro não ser atingido por móveis. Brimstone não é móvel. O touro de madeira rangeu para a frente como se ofendido em nome do seu primo vivo. O objeto que me está a humilhar atualmente é... Nora olhou para o touro de madeira. Só porque Brimstone está a tirar amanhã de folga. Do cercado real, os pensamentos de Brimstone
chegaram com profunda satisfação. O primo de madeira trabalha muito. Dorian bebeu, depois baixou o copo. Consegues ouvi-lo daqui, só quando ele sente fortemente. E agora Nora olhou para o touro preto, que observava o pátio de treino com profunda satisfação. Ele admira a dedicação do touro de madeira. O rei olhou para Brimstone. Claro, ele admira. O treino recomeçou. Dorian melhorou assim que parou de tentar ganhar cada movimento. Quando deixou o touro de madeira passar, o seu corpo tornou-se fluido. Quando tentou dominá-lo, foi atingido. Nora notou o padrão. Dorian notou-a a anotar. Diz, ordenou ele. Ela cruzou os braços. Não, isso soou a misericórdia. Não confio nisso. Fine. És excelente a sobreviver a batalhas e terrível a permitir que algo passe por ti. As palavras eram práticas. Eram também demasiado honestas. O rosto de Dorian mudou em fracção. Reis não podem permitir que ameaças passem. Um touro nem sempre é uma ameaça. Às vezes, é um animal assustado a tentar não ser encurralado. Pensas que lobos são diferentes? A pergunta veio tão calma que os rapazes das cocheiras fingiram não a ouvir. Não. O pátio silenciou-se. Até os rapazes das cocheiras pararam de farfalhar as cordas. Nora tocou no chifre de madeira. Se fazes cada criatura provar submissão, ensinas cada criatura assustada a investir. Dorian olhou para a areia entre eles. Pela primeira vez desde que o conheceu, ele não parecia ofendido. Parecia cansado. O seu lobo falou baixinho. Ela sabe. Nora desejou não o ter ouvido. A solidão do rei tinha um som. Não era dramática. Era uma porta fechada no inverno. Então Brimstone espirrou puré num poste. O momento solene terminou. Dorian virou a cabeça. Fez isso propositadamente? Nora estudou o rosto inocente do touro. Absolutamente, pensou Brimstone. Não, mentiu Nora. É uma besta de grande dignidade. Dorian olhou de ela para o poste com puré salpicado. A tua lealdade é comovente. O meu emprego é frágil. A sua boca quase sorriu novamente. E Nora teve de desviar o olhar. No final do dia, o touro de madeira marcara 27 vitórias. Dorian marcara 6 passagens limpas, um pivô respeitável e um acordo relutante para voltar na manhã seguinte sem pano vermelho. Nora acrescentou a marca final à ardósia. Dorian estava ao lado dela, úmido de suor e ofendido por números. A pontuação tem de permanecer visível. Motiva a humildade. Motiva incêndio criminoso. O lobo dentro dele esticou-se com prazer preguiçoso. Devíamos trazer-lhe pão. Os vencedores gostam de pão. Dorian enrijeceu. Nora olhou para ele. Estás bem? Sim. Traz pão, insistiu o lobo. E bolos de mel. Ela é demasiado magra. Além disso, queremos bolos de mel. A mandíbula de Dorian apertou-se. Vejo-te amanhã, senhorita Finchley. O touro de madeira estará à espera. Diz-lhe para desfrutar do seu triunfo enquanto pode. Nora olhou para a ardósia. Penso que a contagem faz isso por mim. Na manhã seguinte, uma cesta de pão quente apareceu na mesa da ração. Nora encontrou-a ao lado do óleo para cascos. Vapor curvava-se através de um pano de linho. O pão cheirava a manteiga, alecrim e a cozinha do palácio, o que significava que alguém o roubara ao pequeno almoço antes que qualquer conselheiro pudesse queixar-se que a côdea parecia provincial. Não havia nota. Brimstone empurrou o focinho para a cesta. Lobo alto caça mal. Pão não corre. Nora levantou a cesta para longe do alcance. Isto não é para ti. Tudo é para mim se eu alcançar. Essa filosofia é o motivo pelo qual 3 portões te odeiam. Dorian chegou 10 minutos depois, numa túnica cinzenta, calças escuras e sem capa. Olhou para a cesta como se nunca tivesse visto pão na vida. Nora levantou um rolo. A despensa real perdeu algo? Possivelmente perto do óleo para cascos. Dorian inspecionou a cesta como se ela tivesse traído segredos de estado. Palácios são grandes, gemeu o seu lobo. Diz que o trouxeste com palavras. Palavras são grátis. Dorian caminhou para o pátio de treino. Devíamos começar. Nora seguiu-o com a cesta debaixo de um braço. Trouxeste pão para uma sessão de treino e recusaste admitir. Autorizei pão a estar perto da sessão. Quão generoso da parte da coroa. A primeira passagem contra o touro de madeira foi limpa.
Nora marcou um pequeno círculo ao lado da contagem do dia anterior. Dorian fingiu não se importar. O seu lobo importou-se alto. Círculo. Ganhamos pão. Nora quase deixou cair o giz. Dorian notou. O que ele disse? Quem? Sabes quem? Ela olhou para a tigela de madeira. O tronco está silencioso. O meu lobo. Nora limpou o pó de giz dos dedos. Era demasiado tarde para negar todo o presente. Ela admitira demasiado por acidente. Ele tem opiniões. Ele tem sempre opiniões. Ele acredita que mereces pão. Dorian fechou os olhos por um breve momento. Claro que ele acredita. Podes ter um rolo após 2 passagens limpas mais. Os seus olhos abriram-se. Posso? Treino antes de recompensa. O rei Alfa de Múnich encarou uma tratadora ômega, uma cesta de pão e um touro de madeira com ressentimento fresco. Os rapazes das cocheiras pareciam estar a ver um milagre que nenhum padre aprovava. Dorian completou 2 passagens limpas. Nora entregou-lhe um rolo. Ele pegou-o com contenção formal. Isto é absurdo. Sim, estás a racionar o meu próprio pão. Nora ergueu a cesta mais alto, em segurança longe do focinho ambicioso de Brimstone. Além disso, sim, ele mordeu o rolo. A manteiga suavizou a linha dura da sua boca antes que ele pudesse impedir. Nora encontrou-se a olhar para essa linha tempo demais. Brimstone observava da grade. Lobo alto faz cara de pão feliz. Nora virou-se e fingiu ajustar uma corda. Novamente, os dias de treino encontraram um ritmo depois disso. As manhãs pertenciam ao touro de madeira, que se tornou conhecido entre os criados como o inimigo mais leal de Sua Majestade. As tardes pertenciam a Brimstone, que permitia que Dorian se aproximasse mais a cada dia, desde que o rei usasse cinzento e mantivesse a sua pressão escondida atrás das costelas. No início, Dorian tratava cada lição como um cerco. Planeava, estudava, suportava e olhava fixamente para o quadro de Ardósia. Nora tratava-o como qualquer aluno difícil. Corrigia os seus pés, os seus ombros, a sua respiração e, uma vez, com muito cuidado, o seu hábito de parecer como se esperasse que a areia pedisse desculpas. O touro lê o teu peito antes das tuas mãos, disse-lhe na segunda tarde. Dorian ajustou a sua postura. O meu peito não está a falar, está a gritar. O que grita? Nora deu um passo atrás dele e, após um momento de coragem, tocou no centro das suas costas com 2 dedos. O músculo sob o seu toque ficou imóvel. Grita que estás prestes a forçar o mundo a concordar contigo. O seu lobo sussurrou. A mão dela é pequena. Não te mexas. Se nos mexermos, ela pode parar de nos tocar. Nora afastou a mão, como se a túnica cinzenta a tivesse queimado. Dorian virou-se. Ele falou? Não. Estás a mentir. Nora limpou o giz da palma e recusou-se a encontrar os seus olhos. O teu lobo não tem notas de treino úteis. Isso parece verdade. O lobo suou magoado. Estamos cheios de notas úteis. Nota 1. Pergunta se ela prefere pão ou bolos. Nora caminhou até Brimstone com mais velocidade do que dignidade. O touro tinha as suas próprias opiniões sobre o treino. Gostava do ritmo clicante de Nora. Tolerava a respiração mais lenta de Dorian. Desconfiava de todos os chapéus. Desprezava a bengala de Lord Penrose e fazia um trovão baixo no seu peito sempre que o conselheiro visitava o pátio. Nora notou. Dorian também notou. Penrose vinha todas as tardes com outros 2 nobres e um pergaminho de preocupações. As preocupações mudavam. O seu cheiro não mudava. Sabão de lavanda, pergaminho velho, um leve toque amargo sob as suas luvas. Brimstone sempre levantava a cabeça. Homem do pau amargo, pensou o touro. Nora guardou as palavras. Ainda não sabia se a amargura vinha do expurga vermelha ou do hábito de Penrose de ficar perto de prata. Sabia apenas que Brimstone o odiava com foco prático. No terceiro dia, Penrose observou Dorian a treinar uma passagem sem usar pressão. O rei afastou-se limpo, enquanto Brimstone passava troteando. Não houve drama, nem gritos, nem conquista, apenas um touro a escolher o caminho aberto que Nora marcara. Os cocheiros que observavam aplaudiram antes de se lembrarem da sua patente. Dorian pareceu surpreendido pelo som. Nora riu. Escapou-lhe antes que pudesse escondê-lo.
O rei virou-se para ela. O sol da tarde iluminou a poeira à sua volta. O seu cabelo soltara-se novamente, e a manga estava dobrada até ao cotovelo. Ele não parecia menos real, parecia mais vivo. O seu lobo ficou muito quieto. Lá, disse ele. Nora sentiu o calor subir pela sua garganta. A bengala de Penrose bateu na pedra. Truque encantador de quinta, mas o anel da colheita não é um concurso de animais de estimação. Brimstone bufou. Homem do pau amargo tem ciúmes do primo de madeira. Nora cobriu a boca com os nós dos dedos. Algo te diverte, rapariga. Dorian respondeu, antes que Nora pudesse. Lord Penrose. A senhorita Finchley não está aqui para o seu divertimento. As palavras eram calmas. Ainda assim, fizeram o ar apertar. Penrose curvou-se. Claro, Vossa Majestade. Só me preocupo que esta nova suavidade possa ser mal interpretada. Por quem? Pelos pactos, pelos alfas de fronteira, pelas casas antigas. Dorian limpou a poeira da palma. Então podem vir e melhorar a sua compreensão. O sorriso de Penrose regressou, fino como a borda de uma faca. Como desejas. Depois de ele sair, Nora ocupou-se com o bebedouro de Brimstone. Sentiu Dorian aproximar-se, mas ele parou a uma distância respeitosa. Não gostas dele mais do que da maioria dos nobres, disse o rei. Nora continuou a esfregar. Ele cheira mal para Brimstone. Mal como? Amargo. Como medo velho e ervas secas. Dorian ficou em silêncio o suficiente para um corvo repreender o telhado. Expurga vermelha, talvez. Ou ele guarda chá terrível nos bolsos. O rei olhou para a ala do conselho. Penrose controla metade das provisões do festival. Parece conveniente. Usas essa palavra como uma arma. Nora verificou o trinco do bebedouro porque Penrose fizera as suas mãos quererem trabalho. É mais leve que um forcado. O olhar de Dorian regressou a ela. O teu pai trabalhou no velho anel. As mãos de Nora pararam no bebedouro. Água fria encharcou a sua manga. Quem te disse? Mestre Hobb reconheceu o teu nome. Ela apertou a escova. Então Mestre Hobb fala demasiado. Disse que o teu pai foi o melhor tratador que ele já vira. Isso suavizou o golpe, o que a irritou. Não queria palavras gentis do rei. Palavras gentis eram mais difíceis de recusar do que ordens. O meu pai compreendia os animais. Nora disse que ele morreu porque outros homens preferiam o espetáculo. Dorian deu um passo mais perto, depois parou-se. Nora notou isso também. Os registros chamam-lhe acidente. Os registros foram escritos por homens que não perderam nada. Não era rei, então. Nora virou uma página quebradiça e manteve a voz uniforme. Eu sei, mas a coroa falhou-lhe. Nora olhou para cima. Dorian não parecia defensivo. Parecia sombrio. A diferença importava. Abrirei os velhos registros, disse ele. Podes lê-los comigo. Nora deu uma curta risada sem humor. Ômegas não leem registros reais selados. Este irá, porque o rei comanda. O fogão a carvão estalou enquanto Dorian mantinha o seu olhar. Sim, se eu ler esses registros, decido o que importa. Sim, se descobrir que os teus nobres mentiram, eu digo-o. O fogão a carvão estalou enquanto Dorian mantinha o seu olhar. Sim, se descobrir que a coroa é nova, digo isso também. O rosto de Dorian não se moveu. Sim, Brimstone empurrou o seu focinho molhado contra o ombro de Nora. Lobo alto aprende. Lentamente, como uma roda de carroça. Nora soltou um suspiro que quase se tornou uma risada. O que ele disse? Nada de bom. Dorian olhou para o rosto calmo e julgador de Brimstone. Isso limita mal. Por um momento frágil, Nora sorriu para ele sem se proteger. Dorian parecia como se o touro de madeira o tivesse atingido em algo mais suave do que as costelas. Então a cabra desmaiou novamente ao lado do carro de grãos. Ninguém sabia por quê. Ao quarto dia de manhã, o castelo desenvolvera um horário em torno da humilhação do rei. As criadas da cozinha encontravam razões para carregar cestas pelo pátio de treino. Os cocheiros poliam a mesma rédea durante 1 hora. 2 velhas senhoras sentaram-se num barril virado e afirmaram que estavam a remendar correias de arreios, embora nenhuma segurasse uma agulha. Dorian notou a audiência. Nora notou Dorian a notar. Devo limpar o pátio? Perguntou ela. Ele olhou para o touro de madeira. Não. Se não consigo sobreviver a testemunhas, Penrose já venceu.
O seu lobo deu um aceno solene dentro dele. Também, o cabelo de fogo trouxe bolos de ameixa. Nora olhou para o barril. Uma das senhoras deu-lhe um polegar para cima. A lição do dia foi a passagem próxima. No anel da colheita, Dorian precisaria de deixar Brimstone passar perto o suficiente para levantar a fita do seu chifre. Exigia timing, confiança e a capacidade de não parecer um homem a preparar-se para a morte. Dorian tinha timing. Confiança era mais recente. Nora amarrou um pano vermelho ao chifre de madeira, depois pensou melhor e substituiu-o por azul. Dorian observou. A fita real é vermelha. Brimstone odeia vermelho, porque os homens usaram vermelho para o magoar. Começamos com azul, mudamos para ferrugem, depois talvez vermelho quando ele já não quiser achatar todos os que o usam. O conselho não mudará a cor da fita. Nora amarrou o pano mais seguro com um nó firme. O conselho também pensa que uma bengala com ponta de prata é uma personalidade. Rapaz das cocheiras deixou cair uma corda. Os ombros de Dorian moveram-se uma vez. Nora suspeitou que fora uma risada suprimida. O seu lobo era menos disciplinado. Ela notou a bengala. Casa com ela imediatamente. Nora quase engasgou. Os olhos de Dorian estreitaram-se. Ele disse algo. Ele admira a minha atenção aos detalhes. Isso não é o que ele admira. Nora virou-se para o touro de madeira. Primeira passagem. Os rapazes puxaram. A estrutura de madeira rolou. Dorian pivotou, alcançou e perdeu a fita por um palmo. Nora marcou a ardósia. Ele pareceu ofendido. Isso não foi uma derrota. Não foi uma vitória. Há graus. Nora acrescentou uma marca limpa à ardósia. De qualquer forma, Brimstone será movido por esse argumento. A segunda passagem foi melhor. A terceira roçou-lhe o quadril. A quarta fê-lo tropeçar numa cesta de feno, enquanto os rapazes aplaudiam com deleite descarado. Dorian levantou-se com palha agarrada ao ombro. Nora removeu um fio de palha do seu cabelo. Fê-lo sem pensar. Os seus dedos roçaram os fios escuros perto da sua têmpora. Ele ficou imóvel novamente. O pátio pareceu prender a respiração. O seu lobo sussurrou. Fomos tocados pelo sol. Nora deu um passo atrás. Ei! Disse ela, como se isso explicasse por que o seu pulso se tornara irracional. Dorian procurou compostura e encontrou alguma. Não toda, claro. Brimstone inclinou-se sobre a grade. Lobo alto tem olhos macios. Predador muito pobre. Nora olhou para o touro. Como o teu feno. Dorian olhou entre eles. Não gosto quando dizes ao touro para comer depois de olharem para mim. Então deixa de parecer um tópico. As senhoras fizeram um barulho. Poderia ter sido uma tosse. Não foi. Naquela tarde, os velhos registros chegaram numa arca trancada. Dorian mandou-os trazer para uma pequena sala de registros perto da torre leste, não para o arquivo do conselho. Nora apreciou a escolha. O arquivo do conselho cheirava a pó e julgamento. A sala leste cheirava a pergaminho, chuva e um pequeno fogão a carvão a fazer o seu melhor. Mestre Hobb juntou-se a eles porque servira como médico assistente de animais anos antes. Estava nervoso o suficiente para polir os óculos 6 vezes antes de abrir a primeira pasta. Nora viu a caligrafia do seu pai na terceira página. Por um momento, a sala inclinou-se. Thomas Finchley escrevera em letras quadradas e brutas. Resíduo de expurga vermelha e ração. Touro entrou no anel já angustiado. Patrocinador do conselho recusou o exame. Solicitar inquérito antes do próximo festival. Havia 3 cópias. Todas marcadas como recebidas. Nenhuma respondida. Nora sentou-se muito imóvel. Dorian leu ao lado dela, o seu rosto endurecendo linha a linha. Quem as marcou como recebidas? Hobb inclinou-se. Lord Penrose era vice-secretário na altura. Supervisionava as queixas da arena. Nora encontrou outra folha. Listava a causa oficial do acidente como erro do tratador. A sua garganta fechou-se. Dorian estendeu a mão para a página. Depois parou antes de a tocar. Sabia que algumas feridas não queriam mãos reais nelas. Nora. Foi a primeira vez que ele usou o primeiro nome dela. Ela odiou que isso ajudasse. Ele sabia, disse ela. O meu pai sabia. A voz de Hobb tremeu. Suspeitei que o relatório fosse demasiado limpo. Mas eu era júnior. Disse a mim mesmo que o conselho agiria.
Conselhos são lugares excelentes para esconder covardia, disse Nora. Dorian olhou para Rob. Viste expurga vermelha nesses anos? Não diretamente. Senti o cheiro uma vez. O mesmo cheiro amargo que a senhorita Finchley descreveu. Pode ser rastreado? Rob hesitou. A expurga vermelha tem de ser misturada fresca. Mancha o linho de laranja e irrita a pele. Qualquer um que a manipule frequentemente teria marcas. Nora pensou nas luvas de Penrose. Couro fino, sempre usado, mesmo em interiores. Dorian pensou nelas também. Ela viu nos seus olhos. O seu lobo rosnou. Homem do pau amargo. Precisamos de provas deste festival. Sim, disse Nora. Registros antigos mostram corrupção. Penrose chamará isso de confusão passada. Dorian fechou a pasta. Então vigiaremos as provisões. Ele esperará isso. Então o que sugeres? Nora olhou para os registros. A tinta do seu pai sobrevivera 10 anos numa arca trancada. Merecia mais do que outro inquérito educado. Deixa-o pensar que Brimstone ainda reage ao vermelho, disse ela. Deixa-o pensar que o teu treino está a falhar. Se ele quer desastre, tentará criá-lo onde puder vê-lo. Dorian estudou-a. Isso é perigoso. Também é a tua conselheira. Não te usarei como isco. A firmeza na sua voz era quase reconfortante. Quase. Nora encontrou os seus olhos. Não me usarás de todo. Trabalharás comigo ou perderás a única pessoa em quem Brimstone confia. O fogão a carvão estalou suavemente. O lobo de Dorian deu um ronronar baixo e aprovador. Ela tem chifres. Dorian suspirou. Juntos então. Nora acenou uma vez. Juntos. As palavras instalaram-se entre eles com mais peso do que qualquer um deles esperava. No quinto dia, Dorian tentou ordenhar uma vaca. Isto não fizera parte do plano de treino. Aconteceu porque a cozinha enviara creme para custards. A ordenhadora torcera o tornozelo, e Dorian chegara cedo demais para ser perigoso. Nora encontrou-o no barracão de laticínios, agachado ao lado de uma vaca castanha paciente chamada Maple. Maple olhou para Nora com a compaixão exausta de uma criatura a testemunhar a falha da monarquia. Lobo alto está a apertar errado. Dorian olhou por cima do ombro. Disseram-me que isto era simples. Por quem? O rapaz das sardas. Maple agitou a cauda contra a manga de Dorian. Finn pensa que pôr rãs nas botas é simples. Maple agitou a cauda e suspirou. As suas mãos estão frias. Nora mordeu o interior da bochecha. Maple diz: as tuas mãos estão frias. Dorian afastou-as imediatamente. As minhas desculpas. O rei Alfa pedira desculpa a uma vaca. Nora decidiu não pensar demasiado em por que isso aquecia o seu peito. Ela ajoelhou-se ao lado dele e mostrou-lhe o ritmo. As suas mãos estavam de facto frias. Eram também cuidadosas. Quando ele seguiu a sua instrução, o leite atingiu o balde com um som limpo. Dorian parecia absurdamente satisfeito. O seu lobo anunciou: somos fornecedores. Não te orgulhes ainda, disse Nora. Produziste 3 colheres. 3 colheres reais. Maple mastigou com indiferença magnífica. Maple continua impressionada. Maple mastigou. Melhor que o Duque Loiro. Nora fez uma pausa. Que Duque Loiro? Dorian olhou-a agudamente. Nora pousou uma mão no lado de Maple e abriu-se a lenta memória da vaca. Um pátio. Um homem loiro com um cinto de joias, não Penrose, mais jovem, a rir enquanto acenava um pano vermelho perto do cercado de Brimstone, 2 noites atrás. Outro homem atrás dele, luvas, cheiro amargo. A imagem desvaneceu-se. Dorian ficara imóvel. O que viste? Um duque loiro a provocar Brimstone 2 noites atrás. Penrose por perto. Preciso de um nome. Lord Casterly, sobrinho de Penrose. Nora limpou a mão úmida na sua saia. Claro que ele tem um sobrinho. A maioria dos vilões tem. Distribui a responsabilidade. Nora olhou para ele. O rosto de Dorian permaneceu solene. O seu lobo suspirou. Fizemos uma piada. Ela gostou? Pergunta se ela gostou. Nora levantou-se demasiado depressa. Devíamos verificar o barracão de ração sul. Dorian levantou-se depois dela. Estás a evitar a minha excelente observação política. Estou a preservá-la ao não responder, cruel. Nora moveu-se para o barracão de ração antes que o seu sorriso pudesse tornar-se distrativo. Eficiente.
Não encontraram nada no barracão de ração sul, exceto grão limpo, 3 ratos suspeitosamente gordos e a bota desaparecida de Finn. Um rato disse a Nora que homens amargos passaram pelo portão leste após o luar. Infelizmente, os ratos descreviam todas as pessoas mais altas que um balde como gigantes. Por isso limitava pouco. Ainda assim, as pistas arranjaram-se. Penrose tinha acesso antigo. Casterly tinha contacto recente. As provisões de ração estavam demasiado vigiadas agora, o que significava que a próxima tentativa poderia vir durante o festival. Naquela noite, Dorian levou Nora de volta ao cercado de Brimstone. Os sinos do castelo tocaram para o jantar. O ar cheirava a cebolas assadas, terra molhada e couro animal quente. Brimstone estava com a cabeça baixa enquanto Nora verificava os seus olhos. O touro permitira que Dorian se aproximasse a 6 passos. Isso era progresso. Dorian parecia satisfeito e tentou escondê-lo. Brimstone notou. Lobo alto brilha quando não é perseguido. Nora sorriu. Ouviste-lo? Dorian disse. Talvez. Brimstone mastigou um nabo como se a resposta importasse a ninguém senão a si mesmo. Sorris mais para o touro do que para mim. O touro admite quando quer nabos. Isso fez Dorian olhar para o balde com seriedade absurda. Eu posso admitir querer nabos. Tu queres? Dorian olhou para o balde. Não. Então o touro continua à frente. O seu lobo suspirou com desespero teatral. Estamos a perder para um entusiasta de vegetais com chifres. Nora riu. Foi rápido e brilhante. Dorian parou de andar. Ela olhou para trás. O quê? Nada. Mas não era nada. A expressão do rei mudara de uma forma que ela não sabia nomear. Mais suave era uma palavra demasiado pequena. Com fome estava errado. Solitário talvez, mas já não fechado. Dorian desviou o olhar primeiro. Amanhã é o último dia completo de treino. Sim. Estás com medo? Nora virou-se para Brimstone. O touro soprava ar quente sobre a sua manga. Pensou nos registros do seu pai. Pensou nas luvas de Penrose. Pensou na arena cheia de nobres à espera de um animal ou de um rei falhar. Sim, disse ela. Dorian acenou. Eu também. Ela não esperara isso. Reis podiam ter raiva, podiam ter comando, podiam ter discursos solenes e silêncios frios. O medo parecia diferente em Dorian, porque ele não o oferecia para ser confortado. Ele colocava-o entre eles como uma ferramenta que ambos poderiam precisar. Nora pousou a mão na grade. Não de Brimstone. Não. Dorian olhou para o pátio a escurecer. Não tenho medo de ser chifrado. Tenho medo de falhar onde todos possam ver. O seu lobo estava em silêncio. Nora compreendeu então que o seu lobo não estivera a brincar o tempo todo porque fora tolo. Ele brincava porque Dorian não sabia como deixar a dor respirar. A falha não arruinará a tua coroa, disse ela. Magor aos inocentes, para que nunca pareças fraco, fará. O olhar de Dorian regressou a ela. Ninguém falou. Brimstone mastigou um nabo com a profundidade emocional de um sino de templo. Então o touro pensou. Bom feno, mulher. Lobo alto deve mantê-la. Nora fechou os olhos. Brimstone estragou o momento. A boca de Dorian curvou-se. Desta vez foi um sorriso real, pequeno e privado. O que ele disse? Ele elogiou a minha sabedoria. O olhar desconfiado de Dorian passou de Nora para o touro e de volta. Duvido que fosse só isso. Era tudo o que precisas. Dorian aproximou-se da grade, ainda fora da linha escolhida por Brimstone. Começo a suspeitar que me proteges mais de insultos do que de ameaças. Muitas vezes, sobrepõe-se. O rei olhou para ela por mais um fôlego calmo. Obrigada. Nora sabia que ele queria dizer mais do que insultos. Treina bem amanhã, disse ela, porque palavras práticas eram mais seguras. Sim, senhorita Finchley. Nora levantou um dedo em aviso antes que ele pudesse recuar com dignidade intacta. E sem bolos de mel antes do treino. O rosto de Dorian tornou-se pedra real. O seu lobo uivou. Ela sabe. O último treino começou mal e tornou-se ridículo. A chuva transformara o pátio macio. O touro de madeira atolou 2 vezes na areia. Finn tentou consertá-lo e prendeu a manga num chifre. Uma senhora trouxe bolos de ameixa novamente, alegando responsabilidade espiritual pelo moral do rei. Mestre Hobb chegou com uma fita métrica para avaliar o passo de Brimstone
e saiu depois que Brimstone espirrou no seu caderno. Dorian realizou 3 passagens limpas seguidas. Ninguém as mencionou de imediato. O pátio aprendera que elogios o tornavam rígido. Nora simplesmente marcou 3 círculos na ardósia. Dorian observou a sua mão. Sem comentários? Gostarias de comentários? Tenho recebido comentários há dias. Nora olhou para a ardósia onde os novos círculos finalmente começavam a superar as marcas humilhantes. Melhoraste? As palavras eram simples. Atingiram-no mais do que elogios elaborados. O seu lobo sussurrou novamente. Dorian limpou a garganta. Bom, não te tornes orgulhoso. O orgulho tropeça. A lama tropeça. Ela bateu com um pé no chão úmido. A lama auxilia o orgulho. Ele deu-lhe aquele pequeno sorriso novamente. Os rapazes das cocheiras fingiram não o ver. As senhoras viram tudo e pareceram encantadas. Nora trouxe o pano cor de ferrugem. Brimstone observou com suspeita, mas não bateu o casco. Dorian estava perto do centro do pátio de treino. Ombros angulados, mãos vazias. Nora clicou 2 vezes. Brimstone moveu-se. O touro era enorme. Mesmo num trote controlado, ele enchia o pátio com força. Os seus cascos batiam na areia molhada. A sua respiração era quente e alta. Nora sentiu a sua mente piscar. Não medo agora, mas memória. Vermelho velho, dor velha, lobo gay novo, pequena mulher do feno, caminho aberto. Dorian não pressionou. Deixou Brimstone vir. No último momento, virou-se. A sua mão levantou-se e tirou o pano do anel de treino, preso ao chifre de Brimstone. Sem força, sem arrancar, sem pânico. O pátio explodiu. Finn gritou. As senhoras aplaudiram. Mestre Hobb, que regressara pelo seu caderno, disse algo que soou como uma oração à ciência veterinária. Brimstone parou e abanou a cabeça. Aceitável, pensou o touro, para um lobo alto. Nora sentiu os seus olhos lacrimejar, o que era inconveniente e provavelmente causado por pó de feno. Dorian caminhou na sua direção com o pano de ferrugem na mão. Parecia corado pelo esforço, mas não selvagem. Controlado, presente, vivo. Ele estendeu o pano. O teu aluno sobreviveu, disse ele. Nora pegou nele. O teu professor permanece cautelosamente otimista. Cautelosamente. Ainda não consegues ordenhar Maple. Dorian aceitou o julgamento com a grave contenção de um homem perante um tribunal hostil. Uma disciplina separada. Uma humilhante. O seu lobo murmurou. Pede-lhe para ficar conosco amanhã. Os dedos de Dorian flexionaram-se uma vez ao lado do corpo. Ele não perguntou a maneira desajeitada do lobo. Encontrou a sua própria. Amanhã no anel. Gostaria de ti perto do portão, disse ele, não escondida nas cocheiras, não como uma serva à espera de ser culpada. Como minha tratadora. Nora sentiu o pátio ficar quieto novamente. O conselho odiará isso, disse ela. Sim, a resposta simples não deixava espaço para pretensões corteses. Penrose pode usá-lo contra ti. Ele tentará. Nora apertou a sua mão no pano de ferrugem. Se algo correr mal, culpar-me-ão primeiro. Os olhos de Dorian encontraram os dela. Então responderei primeiro. Nora queria afastar-se do calor no seu peito. Queria desconfiar dele. Confiava em poucas pessoas desde que o seu pai morrera, e a maioria delas tinha cascos. Brimstone cutucou a grade. Pequena mulher do feno deve ficar onde possa ver. Isso resolveu mais do que promessas reais. Ficarei perto do portão, disse Nora, mas seguirás os meus sinais. Dorian inclinou a cabeça. Sim, mesmo que o conselho grite, sim. A sua atenção permaneceu nela, não no pátio que observava. Mesmo que o teu orgulho objete. O meu orgulho passou 1 semana a perder para a madeira. Está mais quieto agora. O lobo dentro dele acrescentou. Não está mais quieto. Simplesmente estamos distraídos pela boca dela. Nora engasgou-se com o ar. Os olhos de Dorian aguçaram-se. O que ele disse? O treino acabou, disse Nora. Senhorita Finchley. Ela deu um passo atrás em direção à sala de arreios com o pano de ferrugem agarrado ao peito. O teu lobo não é convidado para a estratégia oficial. Tão mal? A sua expressão tornou-se demasiado interessada. Pior, pessoal. O rei parecia satisfeito, o que não era a reação que ela esperava. Nora deveria ter sabido que o palácio puniria o sucesso com cerimônia. Ao final da tarde,
Um mordomo júnior chegou com uma bandeja, uma tabuleta de cera e a expressão assustada de um homem a trazer notícias que poderiam morder. Anunciou que o conselho desejava que o rei Alfa comparecesse à bênção pré-festival em traje cerimonial completo. O rei também deveria inspecionar os animais do anel e cumprimentar os pactos visitantes. Depois disso, ficaria ao lado do conselho enquanto Lord Penrose explicava a tradição a pessoas que já a tinham ouvido todos os anos das suas vidas adultas. Dorian olhou para Nora. Nora olhou para a túnica de treino cinzenta, a lama nas suas botas e a palha tênue ainda agarrada à sua manga. Absolutamente não, disse ela. O mordomo piscou. Peço desculpa. Ele não pode ir. As sobrancelhas de Dorian ergueram-se com perigo lento. Senhorita Finchley, tens 3 nódoas negras, 2 viragens fracas e um hábito de te enrijeceres quando homens com bengalas te falam. O mordomo olhou para o rei como se esperasse um relâmpago. Dorian apenas cruzou os braços. Eu não me enrijeco. Brimstone inclinou-se sobre a grade. Lobo alto torna-se poste de cercas perto de homem do pau amargo. Nora apontou para o touro. Até Brimstone notou. Estás a usar gado como testemunha política. Gado tem melhor timing do que o teu conselho. O mordomo júnior fez um pequeno som e estudou a sua tabuleta de cera com profundo compromisso espiritual. Dorian acabou por concordar em assistir apenas à parte mais curta da bênção. Nora insistiu em vir porque os animais do anel estariam lá. Dorian disse que o conselho objetaria a uma ômega a ficar perto da plataforma real. Nora disse que o conselho podia praticar resiliência, já que à multidão fora atribuído o mesmo exercício em relação à sua capa vermelha desaparecida. O seu lobo tornou-se insuportável depois disso. Ela cita-nos. Isto é ligação. Nora disse a Brimstone para ficar no cercado e não comer nenhum mordomo. O touro considerou isso. Qual mordomo? Todos eles. Irrazoável. A bênção ocorreu no pátio aberto sob cordas de lanternas. Sacerdotes em vestes verdes queimavam cedro e lavanda seca. Líderes de pactos visitantes estavam em filas cuidadosas. Damas nobres sussurravam atrás de leques. Todos os leques pareciam parar quando Nora entrou ao lado de Dorian, carregando uma corda de tratador e usando luvas práticas em vez de fitas da corte. O sorriso de Lord Penrose aguçou-se quando a viu. Que sorte, disse ele, que a senhorita Finchley agora assiste aos direitos reais. Nora sentiu lavanda, cera quente, lã úmida e o leve amargor perto das suas luvas. Manteve a voz mansa. Disseram-me que isto era uma bênção de bestas. Trouxe a única corda útil. Um capitão beta perto da plataforma tossiu no colarinho. A expressão de Dorian não mudou, mas o seu lobo revirou-se dentro dele como um cachorrinho na relva primaveril. Corda útil, lindo. Penrose levantou a bengala. A tradição exige que o rei toque no portão do anel com uma corrente cerimonial. A corrente estava enrolada numa almofada de veludo. Não era de prata, mas os seus fechos eram brilhantes o suficiente para fazer Nora ficar tensa antes que Mestre Hobbs se inclinasse e sussurrasse que era um aço polido. Dorian ouviu-o e deu a Nora o menor aceno. Bom, pensou ela, pelo menos ninguém decidira abençoar um rei-lobo com queimaduras de prata. Penrose gesticulou para o portão. Se Vossa Majestade ficar em pé firmemente em frente da velha entrada, os sacerdotes podem começar. Firmemente? Os olhos de Nora estreitaram-se. Os ombros de Dorian mexeram-se. Lá estava ela, não medo. Hábito. A corte esperava que um rei se mantivesse reto e inflexível. O anel ensinava a mesma mentira com um fato diferente. Nora pisou-lhe a bota. Dorian não se moveu, mas os seus olhos deslizaram para ela. O teu tratador magoou a coroa, murmurou ele. O teu tratador redirecionou a coroa. O cântico do padre ergueu-se atrás deles, solene o suficiente para piorar a troca. Com o seu calcanhar, ferramentas disponíveis. A sua boca traiu-o. O sorriso durou menos de um fôlego, mas 3 criadas viram-no e alimentariam as cozinhas durante uma semana. Dorian virou o seu corpo num ângulo para o portão. Penrose parou o ar. Vossa Majestade, a velha postura encara o anel. A velha postura é má sobrevivência. Nora olhou para baixo porque o orgulho, aprendera ela,
Também podia tropeçar. A bênção continuou. Um padre falou de contenção, colheita, luar e a primeira promessa. Penrose parecia como se a contenção lhe tivesse roubado o jantar. A corrente foi tocada no portão. Dorian não vacilou. Nora olhou para Casterly na borda da multidão, cabeça loira inclinada para um cocheiro que ela não conhecia. O cocheiro carregava uma pequena bolsa de couro. Nora escapou antes que a oração final terminasse. Seguiu o cocheiro para além dos barris de cidra e para a viela estreita, atrás do barracão de forragem. O ar ali cheirava a palha molhada e maçãs velhas. Música do pátio desvaneceu-se atrás da pedra. O cocheiro moveu-se rapidamente, demasiado rapidamente para um homem numa missão inofensiva. Nora não tinha arma. Tinha uma corda, 2 luvas e um dom que fazia cavalos ansiosos reclamarem de correias de sela. Clicou a língua suavemente para a escuridão. Um gato do pátio caiu de um barril com graça ofendida. Duchess era branca, redonda e convencida que o palácio existia para sua inspeção. Ignorara Nora durante semanas, exceto quando roubava peixe. Duchess? Sussurrou Nora. Um homem amargo passou por aqui? O gato olhou para ela. Todos os homens são amargos quando não me alimentam. Detalhes úteis, por favor. Duchess sentou-se e começou a lavar uma pata. Camundongo alto e pálido, com cabelo dourado, deu a bolsa a um rapaz das botas. Rapaz das botas escondeu-a onde a água do feno dorme. Nora traduziu isso para a geografia humana. Cabelo dourado significava Casterly. Rapaz das botas significava cocheiro. Água do feno dorme significava o velho bebedouro de imersão, perto do barracão de forragem. Encontrou a bolsa enfiada debaixo de uma tábua solta, ao lado do bebedouro. Antes que pudesse abri-la, uma voz atrás dela. Não devias vaguear sozinha. Nora girou. Dorian estava na boca da viela, lanterna na mão, a mandíbula tensa. Não devias deixar a tua própria bênção. Tornou-se menos interessante depois de me pisares. A lanterna na mão de Dorian lançava luz quente sobre a bolsa escondida. Seguiste-me. Observei Penrose a observar-te. Então segui a ameaça mais honesta. Isso não deveria tê-la agradado. Agradou. Nora entregou-lhe a bolsa. Duchess viu o cocheiro de Casterly a esconder isto. Dorian olhou para o gato branco que começara a lamber o peito com o ar de um magistrado reformado. O gato já faz parte da investigação. O gato sempre fez parte da investigação. Nós é que éramos simplesmente desinformados. Dorian abriu cuidadosamente a bolsa. Dentro estavam flocos secos alaranjados enrolados em papel oleado. O cheiro amargo atingiu o nariz de Nora de imediato. Expurga vermelha. Não o suficiente para uma dose completa. Suficiente para assustar um animal já assustado por pano vermelho e gritos. O rosto de Dorian ficou frio. Nora tocou-lhe no pulso antes que ele pudesse virar esse frio para o pátio. O contacto surpreendeu os dois. Ainda não, disse ela. Se o acusares agora, Penrose dirá que o cocheiro agiu sozinho. Precisamos da mão que dá a segunda dose. E se a segunda dose for para amanhã, o cheiro à expurga vermelha sentou-se amargamente entre eles. Então apanhámo-la amanhã. Isso é um risco para ti. Os dedos de Nora permaneceram no seu pulso, firmes apesar do medo sob as suas costelas. É um risco para Brimstone primeiro. Dorian olhou para a mão dela no seu pulso. O seu pulso batia forte sob os seus dedos. O seu lobo estava quieto, mas não distante. Esperava com ele. Não gosto deste plano, disse Dorian. Bom, pessoas sensatas deveriam. O gato espirrou como se adicionasse uma opinião de especialista. Nora olhou para o gato em traição. Tu também. Os olhos de Dorian aguçaram-se. O que ela disse? Fez uma avaliação profissional injusta. De quem? Nora olhou para Duchess, que parecia satisfeita consigo mesma. De todos. Ele olhou para Duchess. O gato olhou de volta com a calma impiedosa de uma criatura que nunca respeitara coroas. Dorian embrulhou a bolsa novamente. Manteremos isto com Rob tranquilamente. E o cocheiro vigiado, não detido. Nora acenou. Estás a aprender com uma ômega com uma corda e um gato julgador. Há escolas piores. O seu sorriso regressou, tênue e cansado. Começo a duvidar. Caminharam de volta juntos pela penumbra das lanternas. A bênção terminara e a multidão comia maçãs açucaradas.
Penrose estava perto da plataforma, aceitando cumprimentos com ambas as luvas ainda postas. Casterly ria demasiado alto ao seu lado. Dorian não olhou para eles por muito tempo. Olhou para Nora em vez disso. Amanhã, disse ele, baixo o suficiente para que só ela o ouvisse. Se eu começar a adotar a velha postura, pisa-me. A garganta de Nora apertou-se com uma risada. Essa pode ser a ordem real mais estranha já dada. Não é uma ordem. Não. Dorian olhou para o portão do anel, em vez de para os nobres que observavam. Um pedido. A diferença aqueceu-a mais do que as lanternas. Então sim, disse Nora. Se necessário, pisarei o rei Alfa perante todo o reino. O seu lobo suspirou de êxtase. Amor. O rosto de Nora ficou quente. Dorian notou. Claro que notou. Ele disse algo. O teu lobo está cansado. O olhar cético de Dorian seguiu-a até ao cercado de Brimstone. Isso não foi cansaço. Então ele devia dormir. Chegaram ao cercado de Brimstone para encontrar o touro a mastigar uma das velhas bandeiras vermelhas que tinham sido removidas da arena. Nora parou. Onde conseguiste isso? Brimstone mastigou solenemente. Mau pano eu faço menor. Dorian olhou para a bandeira esfarrapada, depois para Nora. Devíamos pará-lo? Nora observou Brimstone moer mais um emblema real em fios úmidos. Não, disse ela. Esta pode ser a bênção mais honesta do dia. O rei riu baixinho ao lado dela, e por alguns instantes, o perigo iminente ficou fora do círculo de luz das lanternas. Na noite anterior ao anel da colheita, Nora não dormiu. Sentou-se no estábulo de Brimstone, com uma lanterna baixa e o velho caderno de couro do seu pai aberto no seu colo. Trouxera-o da Quinta da Fronteira, enrolado em pano oleado. A maioria das páginas continha esboços de ângulos de casco, misturas de ração e conselhos diretos. Nunca castigar o medo. Nunca confiar num portão silencioso. Nunca ficar onde um tolo rico te diz que é seguro. Nora tocou na última linha. Terias gostado deste castelo, sussurrou ela. Tantos tolos ricos. Brimstone deitou-se na palha, maciço e preto. Uma orelha virou-se para ela. Velho homem do feno. Meu pai. Boas mãos. As melhores. As memórias do touro mudaram. Não as suas próprias agora, mas a forma do seu luto refletido através do seu dom. Os animais faziam isso. Às vezes, pegavam na dor humana e devolviam-na de forma mais simples. Mão quente se foi, portão vazio, rebanho mudou. Nora limpou a bochecha com o dorso do pulso. Sem choro, pensou Brimstone. Amanhã chutamos paus maus. Não vamos chutar ninguém. Talvez um pequeno pontapé. Não. Um pontapé minúsculo. Dorme. Ele bufou, mas a sua respiração abrandou. Nora fechou o caderno quando passos se aproximaram. Ela conhecia o passo de Dorian agora. Quieto para um homem grande. 2, mesmo quando estava preocupado. Ele parou fora do estábulo. Posso entrar? Nenhum rei alfa na sua vida jamais pedira isso antes. Sim, disse ela. Ele entrou sem pressão. Brimstone levantou a cabeça, decidiu que o rei não era atualmente um desastre de capa vermelha e baixou-a novamente. Dorian carregava um pequeno embrulho. Trouxe algo. Nora levantou uma sobrancelha. Se for pão, o teu lobo precisa de novas táticas. Não é pão, murmurou o lobo. Devia ter sido pão. Dorian desembrulhou um par de luvas de couro. Eram simples, macias e reforçadas nas palmas. Sem fivelas de prata, sem corante brilhante. Práticas para amanhã, disse ele. Nora encarou-as. Estas são demasiado finas para trabalho de cocheira. Então usa-as para salvar reis de gado. Isso também é trabalho de cocheira ultimamente. Ele estendeu-as. Ela pegou nelas porque recusar teria sido cruel com o silêncio cuidadoso com que ele embrulhara o presente. As luvas serviram. Claro que serviam. O homem provavelmente interrogara 3 alfaiates e um fabricante de luvas com a gravidade de um tratado de fronteira. O seu lobo suspirou feliz. Mãos seguras. Bom. Nora flexionou os dedos. Obrigada. Dorian desviou o olhar primeiro. Há mais. Mais luvas? Não. Ele pegou num papel dobrado do seu casaco. Uma ordem. Se algo acontecer amanhã, nenhum membro do conselho te pode deter, despedir
ou culpar sem a minha audição direta. Nora leu o selo. Era real. A sua garganta apertou-se novamente. Pensas que algo acontecerá? Penso que Penrose perdeu a paciência. E ainda planeias entrar? A chama da lanterna tremeu no ar úmido. Sim, porque os pactos precisam de ver-te corajoso. Dorian ficou em silêncio. Brimstone respirou fundo na palha. Chuva picava suavemente no telhado. Não, disse ele, porque precisam de ver-me escolher algo além da força. Nora olhou para ele então. Este era o momento em que algumas mulheres em canções sentiriam o destino a envolver os seus corações. Nora sentiu algo mais quieto, algo mais quente, como um portão a abrir-se de dentro. Ouviste, disse ela, mal no início. A sua boca suavizou e o velho estábulo pareceu mais quente por isso. Espetacularmente mal. A sua boca curvou-se. Caí na lama. Também discutiste com um touro de madeira. Começou a discussão. Brimstone abriu um olho. Primo de madeira inocente. Nora riu por baixo da respiração. A boca de Dorian esvaeceu-se para algo mais honesto. Se amanhã correr mal, fica fora do anel. Não, Nora. O som do seu nome fez Brimstone levantar uma orelha da palha. Pediste-me para ficar onde pudesse ver. Não posso fazer isso e prometer ficar de fora. As suas mãos fecharam-se lentamente. Não quero que te magoes por causa da minha coroa. Então, não a tornes apenas a tua coroa. Ela dobrou a ordem e guardou-a no colete. Torna-a na vida de Brimstone, na verdade do meu pai, e na primeira colheita decente em anos. Dorian olhou para ela, como se ela tivesse colocado uma mão na porta trancada dentro dele. O seu lobo falou suavemente. Somos dela se ela pedir. Nora ouviu-o. Dorian pareceu senti-lo, porque a sua respiração mudou. Ela não respondeu ao lobo. Não estava pronta para essa porta. Não na noite antes do perigo. Em vez disso, levantou as luvas. Vou usá-las. Bom, mas se trouxeres bolos de mel amanhã, confiscarei-os. Os ombros de Dorian relaxaram. Tornaste-te confortável a ameaçar o teu rei. O treino produz confiança, insolência. Nora pegou no balde de puré vazio e deu-lhe um olhar por cima da sua borda. Precisão. Brimstone suspirou alto. Namoro mais quieto. Touro a dormir. Nora ficou escarlate. O olhar de Dorian moveu-se para Brimstone. Entendi isso pelo tom. Boa noite, Vossa Majestade. Dorian, disse ele. O nome ficou entre eles. Nora chamara muitos animais pelo nome. Nomes importavam. Eles mudavam uma criatura de um problema para uma presença. Boa noite, Dorian, disse ela. Ela deixou o estábulo com a dignidade cuidadosa de um rei que não acabara de ser dito por um touro para flertar mais quieto. O anel da colheita acordou antes do amanhecer. Vendedores encheram o pátio exterior com carros de cidra, nozes assadas, tortas de carne e maçãs açucaradas. Músicos afinavam flautas perto do portão oeste. O anel do festival admitia apenas adultos e aprendizes de patente. As bancadas encheram-se de mercadores, agricultores, alfas visitantes, betas em casacos de trabalho brilhantes e ômegas que se agrupavam perto dos bancos inferiores, onde podiam sair rapidamente se os temperamentos nobres azedassem. Nora notou tudo isso enquanto verificava a ração de Brimstone. O puré fresco cheirava a limpo. Aveia, nabo, sal, um pouco de menta, sem amargor. Ainda assim, Brimstone mexeu-se inquieto. Demasiados olhos. Eu sei, sussurrou Nora. Demasiado vermelho. A arena estava cheia de estandartes. Fitas vermelhas pendiam das grades porque a tradição tinha pouca capacidade de audição. Nora argumentara por ferrugem. Penrose argumentara por herança. Dorian ordenara a substituição da maioria dos estandartes, mas a fita oficial no chifre de Brimstone permaneceu vermelha por lei do conselho. Foi a única concessão para evitar alertar Penrose demasiado cedo. Nora odiou isso. Dorian entrou no pátio de preparação sem capa vermelha. Usava couro escuro, fechos de bronze opaco e uma faixa cinzenta. A escolha causou uma ondulação visível entre os nobres. O seu lobo soou satisfeito. Parecemos práticos. Ela gosta de prático. Nora ajustou a corda de liderança de Brimstone. O teu lobo tem orgulho na tua roupa. Dorian parou ao lado do cercado. Observou. Também estou orgulhoso da tua roupa.
Isso chamou a atenção dele. Foi um pequeno elogio. Não deveria ter importado. No entanto, o rosto de Dorian suavizou antes que ele o trancasse. Obrigada, disse ele. Brimstone bufou. Lobo Alto suspira. Nora deu um olhar de aviso ao touro. Mestre Hobby apressou-se com uma bandeja de ervas calmantes. Verificação final. Olhos claros. Respiração estável, pulso alto, mas não perigoso. Nora acenou. Tocou no pescoço de Brimstone e escutou sob a sua pele quente. O seu medo era real, mas controlável. Ouviu memórias antigas a circular, mas não o ritmo agudo e quebrado da expurga vermelha. Ele pode entrar, disse ela. Penrose apareceu no portão como um mau presságio bem vestido. Lord Casterly seguiu-o, loiro e a sorrir demasiado brilhantemente. Ambos usavam luvas. Todo o corpo de Brimstone enrijeceu, amargo. A mão de Nora parou. Dorian olhou para Penrose. O conselheiro curvou-se. Vossa Majestade, Senhorita Finchley, quão reconfortante ver que a besta ainda está de pé. Animais muitas vezes ficam de pé quando não são envenenados, disse Nora. Casterly riu. Rumor de fronteira. Dorian olhou para ele. Aquilo foi para ser charmoso? A risada de Casterly morreu sozinha. Os olhos de Penrose percorreram as roupas simples de Dorian. A multidão esperava a capa real. Então a multidão aprenderá resiliência. Símbolos importam. Dorian olhou para Brimstone, cujas orelhas já se tinham achatado ao ver a fita vermelha mais próxima. Também não ser chifrado por tecido. Nora admirou a frase. O lobo de Dorian admirou-a mais. Fizemos outra piada, muito forte. Ela deve beijar-nos depois da cerimônia. Nora apertou a corda de liderança até a sua luva ranger. O corno suou. Os primeiros competidores entraram antes do rei. Alfas nobres realizaram as suas passagens com capas brilhantes, botas polidas e tanto orgulho que exauriam o sol. Alguns eram habilidosos, outros sortudos. Gritou para o seu touro, até que ele parou de confusão. Depois curvou-se, como se tivesse inventado a coragem. Brimstone observava do túnel de espera. Bezerros barulhentos. Nora afagou o seu pescoço. Sim, Dorian ficou do seu outro lado. O que ele pensa dos meus rivais? Acredita que são gado jovem. Insulto ou elogio? Nora observou um alfa nobre curvar-se, como se as suas botas tivessem conquistado a arena. Principalmente a anatomia. A boca de Dorian contraiu-se. Então a respiração de Brimstone mudou. Aconteceu rápido. Num momento estava tenso, mas claro. No seguinte, os seus músculos tremeram sob a mão de Nora. As suas pupilas dilataram-se. Um cheiro amargo subiu da sua boca. O estômago de Nora afundou-se. Dor vermelha. Sem portão. Sem portão. Sem portão. Parem a entrada, disse ela. Dorian virou-se para Mestre Hobby. Verifica-o. Hobby inclinou-se. Depois recuou. Expurga vermelha, mas a ração estava limpa. A voz de Penrose carregou de trás deles. A vez do rei não pode ser adiada. A multidão pensará que ele tem medo. Nora girou para ele. Alguém o dopou depois da verificação final. Penrose levantou as sobrancelhas. Uma acusação séria de um tratador nervoso. Brimstone bateu um casco na pedra. O túnel tremeu. A multidão rugiu pelo rei. Dorian olhou para Nora. Naquele momento, a arena além dele pareceu engolir o mundo. Milhares esperavam. Nobres procuravam fraqueza. Ômegas observavam dos bancos inferiores com rostos cuidadosos. Penrose esperava com a sua bengala com ponta de prata e as suas luvas limpas. Se eu me retirar, ele afirma covardia, disse Dorian. Se lutares com Brimstone, provaste que ele está certo. O túnel de espera tremeu enquanto Brimstone batia um casco na pedra. Sim, a resposta veio sem hesitação. O medo de Nora mudou. Não desapareceu. Abriu espaço para confiança. Dorian entrou no anel com as mãos vazias. Rugido da multidão vacilou. Não carregava a arma. Não usava capa vermelha. Não libertava a pressão alfa. Parecia poderoso o suficiente para assustar a pedra, mas estava de pé num ângulo, como Nora lhe ensinara, deixando ao touro um caminho. A voz de Penrose atravessou a caixa real. A fita tem de ser retirada. Dorian não olhou para ele. Nora levou Brimstone ao portão. A mente do touro chocou contra a dela. Chicote vermelho.
Para baixo. Magoar. Correr. Ela pressionou a testa por um fôlego contra o seu pescoço quente. Eu ouço-te. Há um portão. Há sempre um portão comigo. Brimstone tremeu. Pequena mulher do feno. Sim, ela soltou-o. Brimstone explodiu no anel. O chão tremeu. Poeira ergueu-se. A multidão gritou com deleite e medo. Dorian ficou imóvel até ao último momento possível. Depois virou-se. Brimstone trovejou passando por ele, perto o suficiente para roçar a sua faixa. Dorian não agarrou a fita. A multidão vaiou. Nora sabia por quê. A primeira passagem não foi para ganhar. Foi para mostrar a Brimstone que o rei não o encurralaria. Dorian bateu 2 vezes no seu protetor de pulso de bronze. O som transportou-se pelo anel. Nora escolhera-o porque Brimstone conhecia ritmo melhor do que comandos. Tap, tap. Brimstone circulou. A segunda passagem veio mais rápida. Dorian moveu-se novamente, suave e controlado. Sem pressão, sem vermelho, sem gritos. O medo de Brimstone piscou. Lobo alto abre caminho. Nora respirou. Penrose inclinou-se para Casterly na caixa. Casterly meteu uma mão debaixo da capa. Nora viu o movimento porque Maple lhe mostrara o cinto de joias. Porque Brimstone conhecia o cheiro amargo. Porque homens que pensavam que os ômegas eram invisíveis, esqueciam que pessoas invisíveis viam tudo. "Dorian!" gritou ela. O curto dardo brilhou da caixa. Não era de prata. Penrose era demasiado esperto para usar prata onde os curandeiros de lobos a sentiriam de imediato. O dardo era de osso e espinho, escuro com expurga vermelha. Atingiu a areia perto da pata dianteira de Brimstone e explodiu em pó. Brimstone gritou. A sua mente tornou-se fogo. Sem portão. Sem portão, mata o vermelho, quebra a dor. A arena parecia um abismo de emoção pura. O ar vibrava com a expectativa, um misto de suor, poeira e a energia crua dos animais e dos seus criadores. Elias, o touro mais temido, avançou com a fúria de uma tempestade contra as grades baixas. No centro do caos, Sofia agiu por instinto. Desarmou o mestre Hobb, o zelador experiente, tirando-lhe o pano de treino da mão e atravessando o portão dos tratadores. Lá dentro, o mundo mudou. O chão parecia palpitar com cada casco de Elias. O calor e a poeira atingiram-na com a força de um murro. O barulho da multidão transformou-se num rugido animalesco, um som que lhe arrepiava a espinha. Elias viu-a. O seu corpo maciço virou-se num instante. A voz de André, o seu parceiro, chegou-lhe do outro lado da arena, nítida e urgente. Não era uma ordem para parar, mas um aviso, um chamado de companheiro. Sofia confiou nele. Desviou-se para a esquerda. O chifre de Elias passou tão perto que roçou a sua camisa, quase a rasgando. André moveu-se, rápido como uma sombra atrás do touro, e deu um toque seco no protetor de pulso do animal. Toc, toc. Elias virou-se para o som. Sofia, com um movimento rápido e deliberado, agitou o pano de treino baixo, não alto. Um pano alto desafiava, um pano baixo guiava. As suas botas deslizaram na areia. As novas luvas seguravam o tecido com firmeza. "Por aqui!" chamou baixinho, um sussurro que a multidão não podia ouvir. "Por aqui, Elias. O caminho está livre." Por um instante fugaz, a mente do touro encontrou a dela, pequena tratadora. André moveu-se de novo, não entre Sofia e Elias, mas entre ela e o ângulo que a mataria se Elias escorregasse. Não agarrou os chifres, não forçou o touro ao chão. Tornou-se uma muralha apenas onde era necessária e uma abertura onde Elias precisava de correr. Naquele momento, Sofia amou André um pouco. Uma inconveniência temporal. O ministro Penhalta gritou por guardas. O conselheiro calado tentou sair da tribuna. Elias sentiu o cheiro amargo, um cheiro que ele conhecia. Bastão amargo, fazedor de dor. Ele sabia. Sofia engasgou-se. André compreendeu. Deu 2 toques no guarda-costas e apontou a rota livre em direção à tribuna do conselho. O coração de Sofia saltou para a garganta. Não muito perto. Confio no teu touro. Isso faz um de nós. Elias investiu. Penhalta cambaleou para trás. Calado, deixou cair algo debaixo da sua capa. O chifre do touro apanhou a bainha do casaco bordado de Penhalta,
rasgando-o com um rasgão magnífico. A multidão ofegou. Luvas tingidas de laranja caíram do bolso do casaco. Um pequeno frasco rolou pela plataforma. 2 dardos de espinho seguiram-se, batendo na madeira. Por um sopro perfeito, ninguém se moveu. Então, Elias ficou sob a tribuna real, com o casaco caro de penhalta a escorregar de um chifre como uma bandeira derrotada. Pano mal removido, pensou o touro. Sofia baixou-se, mãos nos joelhos, e começou a rir. Não conseguia evitar. O som saiu ofegante e selvagem. André chegou ao seu lado, examinando-a em busca de ferimentos, com uma expressão tão sombria que quase arruinou a comédia. Estás ferida? Sofia abanou a cabeça e apontou para o touro. André olhou. O casaco de penhalta escorregou pelo chifre de Elias e caiu na poeira. O rei fechou os olhos. Os seus ombros tremeram uma vez. A multidão viu o seu rei a tentar não rir. Depois, viu o ministro penhalta de mangas arregaçadas, com luvas tingidas de laranja aos pés e uma cara de creme coalhado. Os bancos inferiores riram primeiro, depois os tratadores, os mercadores, e metade da arena trovejou de risos tão altos que nem os nobres conseguiam abafar. Elias abanou a cabeça. Eu ganho a fita. Sofia enxugou as lágrimas dos olhos. Sim, seu monstro enorme. Ganhas tudo. André ouviu o seu tom e olhou para o touro. O que ele perguntou? Se ganhou a fita. André caminhou até Elias lentamente. O touro observava-o. A fita vermelha ainda pendia de um chifre, brilhante e odiada. André não a agarrou. Estendeu a mão por baixo do chifre, palma aberta. Posso? A arena silenciou. Elias respirou sobre os seus dedos. Sofia sentiu o medo do touro tremer, depois acalmar. Lobo Alto pergunta. Lobo Alto abre o portão. Elias baixou a cabeça. André desatou a fita e deixou-a cair na areia. Não a levantou em triunfo. Colocou uma mão na testa larga de Elias, curvou a sua própria cabeça por um instante. Quando se virou para as bancadas, a poeira marcava-lhe o rosto e a sua faixa cinzenta pendia torta. Parecia menos polido do que qualquer rei num retrato real. Parecia melhor. A arena da colheita não foi fundada para ensinar lobos a assustar feras, disse André, a sua voz propagada sem gritos. Foi fundada para provar que a força sem contenção é apenas fome a usar coroa. Sofia permaneceu perto de Elias, ainda respirando fundo. O touro encostou-se ao seu ombro com peso suficiente para ela se apoiar. O olhar de André encontrou-a antes de continuar. Roger, uma tratadora ômega, viu o que o meu conselho não viu. Ela protegeu a besta que eles condenaram. Ela treinou o rei que eles queriam envergonhar. Ela preservou o voto que este anel esqueceu. Penhalta tentou falar. 2 guardas pegaram-lhe pelos braços. Calado já tinha ficado pálido o suficiente para combinar com a poeira. André olhou para a tribuna real. O ministro Penhalta e o conselheiro Calado responderão pelo uso do esporão vermelho. Os velhos processos serão reabertos. A morte de Tomé Finchley será nomeada honestamente. A respiração de Sofia prendeu-se. Por toda a arena, as pessoas murmuravam o nome do seu pai. Não como erro, não como culpa, mas como um homem injustiçado. André levantou a fita vermelha descartada da areia. A partir de hoje, a arena da colheita muda. Sem armas, sem drogas, sem forçar lobos, sem pontuações por sangue ou animais feridos. Tratadores de qualquer patente poderão servir como juízes se tiverem habilidade suficiente para manter a fera e o lobo vivos. As bancadas superiores congelaram. As inferiores explodiram. Elias bufou contra o ombro de Sofia. Bam! Meis nabos para os juízes. Sofia riu novamente, mais suave desta vez. André virou-se para ela e a multidão seguiu o seu olhar. Sofia sentiu milhares de olhos pousarem no seu colete remendado, nas suas botas enlameadas e nas luvas novas nas suas mãos a tremer. O velho medo surgiu. Pessoas de baixo ranking sobreviviam sendo úteis, depois esquecíveis. A atenção pública podia aquecer como sol ou queimar como marca. André não a chamou para a frente. Não fez uma demonstração da sua mão. Simplesmente inclinou a cabeça para ela, diante de todos. Não foi um rei a recompensar um servo. Foi um parceiro a reconhecer um parceiro.
Sofia retribuiu a reverência porque os seus joelhos precisavam de algo para fazer. A sua loba sussurrou. Acabamos de fingir. Sofia ouviu e desviou o olhar antes que o seu rosto atraísse completamente. Os dias que se seguiram à arena da colheita foram caos embrulhado em papelada. Penhalta negou tudo até o mestre Hobb produzir linho manchado da sala de suprimentos do conselho. Calado, culpou Penhalta. Penhalta culpou a tradição. E a tradição, incapaz de contratar um advogado, permaneceu em silêncio. André reabriu os velhos processos. O relatório de Thomas Finchley foi lido em público. A causa oficial da sua morte mudou de erro do tratador para uso ilegal de esporão vermelho e negligência do conselho. Sofia chorou na sala de registros, depois de todos terem saído, com a fita vermelha rasgada de Elias dobrada na mão. André encontrou-a lá. Não entrou de imediato. Ficou na porta e esperou até ela levantar o olhar. "Posso sentar-me?" perguntou ele. Sofia enxugou o rosto. "Tu és o rei. As cadeiras têm medo de ti." As cadeiras aprenderam pouco com o touro de madeira. Ela riu fracamente. Ajudou. Ele sentou-se em frente a ela, não ao seu lado, deixando espaço. Vestia outro casaco simples. A corte queixava-se do seu interesse recente em casacos simples. Sofia suspeitava que ele gostava disso. O novo relatório será copiado para a travessia do Ford e para todos os arquivos da Arena do Reino. Obrigada. As palavras pareciam pequenas demais para o peso que carregavam. Devia ter sido feito há anos. Sim, ele aceitou a resposta. Sem defesa, sem discurso sobre como a realeza era difícil. Sofia respeitou-o mais por isso do que por qualquer desculpa. O fogão a carvão clicou. Fora da janela estreita, os estandartes do festival estavam a ser retirados. A maior parte do pano vermelho tinha desaparecido. Alguém tinha substituído a bandeira principal da arena por verde escuro e dourado. André olhou para a fita dobrada na mão dela. "O que vais fazer agora?" Sofia tinha se feito a mesma pergunta toda a noite. Parte dela queria voltar para o rancho da fronteira. Parte dela queria ficar perto de Elias, perto da arena, perto das reformas que ela exigira. Uma parte perigosa dela queria ficar perto de André. "Trabalho", disse ela. "Há mais danos a desfazer. Quero nomeá-la guardiã real das bestas da arena." O título pairou na sala como uma cela demasiado grande para o gancho. Sofia olhou para ele. "Parece inventado." Todos os títulos foram inventados por alguém. Normalmente alguém com botas mais limpas. André olhou para a bainha enlameada dela com seriedade deliberada. "As botas não são necessárias." Ela dobrou a fita mais apertado. "Se me nomeares por causa do que aconteceu na arena, os nobres chamar-me-ão tua ômega de estimação." O rosto de André escureceu. "Eles arrepender-se-ão." Esse é exatamente o problema. Ele parou. Sofia fê-la continuar. "Se cada insulto contra mim se tornar um insulto contra o teu orgulho, então eu ainda estou a ficar na tua sombra. Quero trabalho. Quero autoridade sobre os cuidados com os animais, verificações de ração, treino de tratadores e regras da arena. Não quero ser um símbolo que proteges porque te sentes culpado." André ouviu. A sua loba, por uma vez, ficou quieta. "O que queres de mim?" perguntou ele. A pergunta era simples. Era também corajosa. Sofia olhou para o homem à sua frente. Não o rei enlameado. Não o estudante derrotado pela madeira. Não o alfa que podia silenciar uma sala. O homem que aprendera a pedir permissão a um touro antes de tocar numa fita. Profissionalmente. Profissionalmente primeiro. Sofia desdobrou a lista que escrevera antes do amanhecer. Uma carta escrita. Autoridade independente. Mestre Hobb como testemunha médica. 2 tratadoras ômega e 2 tratadores beta admitidos na primeira turma de juízes. Lojas de ração afastadas do controlo do conselho. André assentiu. "Feito." "Não podes dizer feito antes de ouvir o custo." "Posso se o custo for menor que a corrupção." Sofia estreitou os olhos, embora o canto da sua boca quisesse erguer-se. Essa foi quase uma boa linha. Quase. Os seus ombros endireitaram-se com orgulho real ferido. Precisava de menos ombros de rei. A sua boca curvou-se. Então, o seu olhar suavizou. "E pessoalmente, não quero uma proposta ligada a um título." André absorveu isso com uma respiração lenta.
Não ia propor hoje, disse ele. A tua loba sim. Os seus olhos fecharam-se. A loba exposta não pediu desculpa. Plano eficiente. Sofia riu apesar de si mesma. Diz-lhe não. André abriu os olhos. Estavam quentes agora, e o calor assustou-a mais do que o frio jamais o fizera. Ele ouve-te. Bom, posso cortejar-te sem fazer um decreto real? Sofia devia ter dito não por segurança. Devia ter pedido tempo. Devia ter lembrado que reis e tempestades mudavam de rumo sem aviso. Em vez disso, pensou no portão aberto na arena. Podes tentar, disse ela. A sua loba fez um som de triunfo tão alto no peito de André que Sofia o sentiu através do seu dom. André fez uma careta. Ele está a ser indigno, tal como Elias na maioria das manhãs. Então, estou em companhia familiar. 3 semanas depois, a guardiã real Sophia Finchley descobriu que cortejar um rei era muito parecido com treinar um touro. Ambos exigiam paciência. Ambos melhoravam com sinais claros. Ambos tornavam-se perigosos quando elogiados demasiado cedo. André vinha ao pátio de treino renovado todas as manhãs antes da corte. Usava casacos simples com frequência suficiente para o alfaiate do palácio começar a desenhar planícies caras. Trazia relatórios para Sofia assinar. Não porque ela não pudesse andar até ao escritório, mas porque ele alegava que o corredor oeste precisava de inspeção. O corredor oeste não continha falhas, exceto que passava pelo curral das bestas. Elias tinha opiniões. Lobo alto patrulha em direção à mulher do celeiro, muito subtil, como carroça e sopa. Sofia assinou a carta de ração e não traduziu. O novo programa de treino começou com 6 tratadores de patentes mistas. 2 eram ômegas de quintas de mercado. 2 eram betas dos canis reais. Uma era uma jovem alfa que não tinha paciência para as velhas regras de Penhalta. A última era a fina, que foi admitida depois de prometer parar de pôr rãs nas botas durante o horário oficial. André observou a primeira turma do lado da grade. Sofia fê-lo segurar a lousa. A corte quase desmaiou. Estás a usar o rei alfa como escriba? Sussurrou o mestre Rob. Ele tem uma letra arrumada, sussurrou Sofia de volta. André marcou um erro de trabalho de pés de um aluno com grave atenção. A sua loba soou orgulhosa. Somos úteis, também perto dela. Sofia escondeu um sorriso atrás da folha de lição. A comédia não desapareceu depois de o perigo passar. Tornou-se simplesmente mais quente. Elias escapou 2 vezes, não para arrebentar, mas para visitar a horta. Maple recusou-se a deixar André ordenhar, a menos que Sofia ficasse ao seu lado e elogiasse o seu progresso. A cabra desmaiou a cada anúncio importante, criando uma poça de cama entre as damas de companhia. André tentou trazer flores para Sofia uma vez. Escolheu rosas. Elias comeu-as. Sofia encontrou o rei a segurar 3 hastes nuas, enquanto o touro mastigava com satisfação profunda. Eram caras, disse André. Elias tem gosto refinado. Rosas são mentiras crocantes, pensou o touro. André olhou para as hastes restantes. O pão seria mais seguro? Para quem? Para a minha dignidade. Sofia olhou das hastes de rosa nuas para a boca satisfeita de Elias. Não. Ele trouxe pão no dia seguinte, de qualquer forma. Sofia partilhou-o com os tratadores, o que forçou André a suportar gratidão pública em vez de romance privado. A sua loba acusou-a de crueldade. Sofia disse à loba, através de André, que o namoro não era uma padaria privada. André passou o resto da tarde pensativo. Ao jantar, enviou pão para todo o curral das bestas. Sofia encontrou um bilhete debaixo do seu rolo. Não é um decreto, dizia. Estratégia. Ela riu tão alto que Fina deixou cair um pálido. Lentamente, o castelo aprendeu a forma da mudança. Nobres que queriam os velhos jogos queixavam-se em cantos cuidadosos. Agricultores que outrora evitavam a arena real traziam animais para avaliação justa. Ômegas que nunca tinham estado dentro do pátio central começaram a frequentar as aulas de Sofia. Alguns dias eram pesados. Havia velhas lesões a documentar, velhos hábitos a quebrar. Velhos homens classificados que chamavam bondade e fraqueza, até Elias os prender com um olho negro e mudar o seu vocabulário. Mas a história não afundou na tristeza porque os animais se recusaram a permiti-lo.
Um corvo da Torre Norte começou a roubar os avisos do conselho e a deixá-los na bebedouro. Uma gata de estábulo chamada Duquesa nomeou-se inspetora das botas de André e desamarrou um cordão sempre que ele parecia demasiado severo. Maple aprendeu a encostar-se a qualquer um que usasse a frase apenas uma ônega, até que pedissem desculpa ou caíssem. O dom de Sofia tornou-se menos doloroso à medida que o pátio mudava. O medo ainda lhe vinha, mas já não chegava sozinho. Ouvia curiosidade, travessura, confiança. Os pensamentos de Elias tornaram-se menos irregulares. Lobo alto traz pincel. Ele é o rei, disse Sofia ao touro numa manhã. Ele não traz pincéis. André apareceu ao portão com 3 escovas de pentear e um balde. Sofia ficou boquiaberta. A sua loba soou radiante. Nós trazemos pincéis. Elias pareceu satisfeito. Lobo alto treina bem. André passou 1 hora a escovar o ombro de Elias sob a direção de Sofia. Não apressou. Não pressionou. Coçou o ponto exato que o touro gostava e recebeu em troca o primeiro bafo voluntário de cabeça que Elias lhe dera. Infelizmente, André não se preparou. Caiu sentado na palha. Os tratadores congelaram. Sofia cobriu a boca. André olhou para Elias. Foi afeto? O pensamento do touro era quente e enorme. Golpe suave. Os olhos de Sofia picaram novamente. Ela culpou a palha novamente. Sim, disse ela. Foi afeto. André sentou-se na palha com poeira na manga e algo descuidado no rosto. Então estou honrado. Sofia olhou para ele e soube que estava em apuros. O reconhecimento público veio na primeira demonstração reformada da colheita, 1 mês depois da queda da velha arena. Não foi um festival completo. André recusou-se a apressar as novas regras em espetáculo. Em vez disso, o castelo convidou representantes adultos de cada alcateia, guilda e rancho para assistir ao primeiro julgamento não violento. Sem armas, sem faixas vermelhas, sem camas de conselho. A arena foi limpa, alargada e forrada com corredores de fuga para animais e tratadores. Sofia ficou no centro com um casaco de trabalho verde. O casaco tinha bolsos. Isso importava mais do que joias. André ficou na grade, não no centro. Ele insistiu que esta era a demonstração dela. A corte tinha argumentado. André tinha ouvido, depois fez o que Sofia sugeriu, o que incomodou a corte mais do que se ele tivesse gritado. Elias entrou por último. Usava uma fita verde num chifre. Era magnífico, negro como nuvens de tempestade, e 2 vezes mais opinioso. A multidão murmurou quando ele baixou a cabeça em direção a Sofia. Ela colocou uma mão enluvada na sua testa. Sem vermelho, pensou Elias. Sem vermelho, sussurrou Sofia. Lobo alto observa. Ele observa. Parece que quer carregar, mas no caminho do coração. Sofia quase perdeu a sua expressão profissional. André Nagrad estreitou os olhos como se sentisse perigo. A demonstração começou com Fina, que executou uma aproximação limpa e não tropeçou. Isso causou mais aplausos do que algumas vitórias reais. 2 tratadores ômega completaram passes de guia com calma habilidade. A jovem alfa mostrou como redirecionar um touro assustado sem pressão, depois curvou-se a Sofia em vez dos nobres. A multidão observava. Eles aprendiam. Eles riam também, porque Elias escolheu o momento exato do anúncio da sentença do Lorde Calado para derrubar a cadeira vazia de visualização nobre com a cauda. Calado, de pé sob guarda perto do portão lateral, parecia pessoalmente ferido. Cadeira má, pensou Elias. Sofia traduziu para André mais tarde. Ele riu tanto em privado que teve de se sentar. Sofia considerou isso uma das suas maiores conquituas. No final da demonstração, André entrou na arena. A multidão silenciou. Sofia não esperava que ele se juntasse a ela no centro. Tinham concordado que ele falaria da grade. No entanto, ele caminhou lentamente, mãos vazias, pressão baixa. Elias observou-o sem medo. André parou ao lado de Sofia, deixando espaço suficiente para que ela pudesse escolher fechar o espaço. Ela fê-lo. Apenas meio passo. Foi suficiente. A sua loba sussurrou. Mulher corajosa. Nós corajosos. Não arruines isto. André olhou para as bancadas. Há 1 mês, esta arena expôs um crime. Hoje mostra uma tradição melhor.
A multidão instalou-se numa escuta silenciosa. A coroa reconhece a guardiã real Sophia Finchley como autora das novas leis da arena, juíza-chefe do bem-estar das bestas e autoridade plena sobre os cuidados animais competitivos. Aplausos subiram. Começaram nas bancadas inferiores e espalharam-se para cima. Sophia sentiu-o mover-se através dela como clima. André esperou até o som desaparecer. Também reconhecia algo como homem, não como decreto. O coração de Sophia parou de se comportar. Virou-se para ela, não para a multidão. Isso importava. Ele não estava a atuar para ela. Estava a deixar que outros testemunhassem o que ele já tinha escolhido. Sophia, fui comandado por touros, derrotado por madeira, julgado por vacas e corrigido por uma cabra com nervos delicados. A cabra, colocada em segurança fora da arena para a moral, desmaiou de imediato. A multidão riu. A boca de André curvou-se, mas os seus olhos permaneceram em Sophia. Através de tudo, ensinaste-me que a força não é o poder de fazer todas as coisas vivas curvarem-se. É a coragem de deixar um portão aberto. Viste os piores hábitos da minha coroa e não os adulaste. Viste as partes solitárias de mim e não as usaste contra mim. A visão de Sophia embaciou. Elias ficou atrás de André, ouvindo com uma suavidade suspeita. Eu amo-te, disse André. A sua voz era firme e quente. Não porque o destino te arrastou para mim. Não porque a política o exija. Amo-te porque te escolho e porque me fazes querer ser digno de ser escolhido de volta. Aurina silenciou o suficiente para ouvir os estandartes a moverem-se. André não a agarrou. Não exigiu uma resposta antes da multidão. Apenas ficou lá, público no seu sentimento e privado na sua paciência. Sophia tinha planeado muitos discursos na sua vida. A maioria envolvia horários de ração, regras de segurança, ou explicar por que ninguém devia agitar pano vermelho perto de Elias, a menos que gostassem de ter costelas. Ela não tinha discurso para isto, então escolheu a verdade. Deu um passo à frente e pegou na mão de André. Eu também te amo, disse Sophia. Mesmo que ainda não consigas ordenhar Maple sem supervisão. A multidão explodiu em risos e aplausos. André parecia como se alguém lhe tivesse dado o vale inteiro e uma cozinha quente. A sua loba gritou, juntos. Elias deu um passo à frente e deu a André um empurrão cuidadoso entre os ombros. O rei, que tinha sobrevivido a rebeliões, armadilhas do conselho e um mês de treino de Sophia, tropeçou diretamente na palha fresca espalhada ao longo do centro da arena. Caiu de costas. A cabra acordou, viu-o e desmaiou novamente. Sophia cobriu o rosto com as duas mãos. Elias. O touro parecia inocente. Muito lento, pensou ele. André ficou deitado na palha, olhando para o céu dourado. Alguns pedaços grudaram-se no seu cabelo escuro. Toda a arena esperava para ver se o rei Alfa se levantaria em fúria. Em vez disso, ele riu. Começou baixo. Depois explodiu, quente e indefeso. O som rolou pela arena e a multidão juntou-se a ele porque não havia medo nele. Sophia ajoelhou-se ao lado dele, ainda a rir. Viste para onde estavas a ir desta vez? André olhou para ela com palha no ombro e amor claro nos olhos. Sim, e o teu touro acredita que o meu namoro exigiu aceleração. Sophia espanou a palha do cabelo dele. Ele pode ter razão. André agarrou a mão dela gentilmente e beijou os seus nós enluvados. Foi suave, público, e ainda assim de alguma forma privado, porque ele olhou apenas para ela. Elias bufou. Bom, finalmente. Sophia sorriu para o homem a quem ela ensinara a dar um passo atrás, a ouvir e a rir de si mesmo. Sabes, majestade, isto significa que Elias levará o crédito por todo o nosso romance. André sentou-se, mantendo a mão dela na sua. Ele pode ter ganho alguma coisa. Não o encorajes. Tarde demais. O touro levantou a cabeça como se aceitasse aplausos. Sophia olhou à volta da arena. Viu ômegas em pé nas bancadas inferiores, com lágrimas e sorrisos. Viu tratadores a aplaudir com mãos ásperas. Viu nobres forçados a aplaudir reformas que tinham zombado. Viu Mestre Hobb a polir os seus óculos novamente, embora não houvesse poeira neles. Viu a cabra deitada de lado, invicta pela consciência. Mais do que tudo, viu André ao seu lado,
não acima dela, não à frente dela, ao seu lado, coberto de palha, e a sorrir como um homem que finalmente encontrara um portão aberto. A velha arena da colheita pedira aos lobos para provarem que conseguiam controlar feras. A nova provou algo melhor. Provou que um rei podia ser forte o suficiente para ouvir. Provou que uma ônega podia ficar no centro e ser acreditada. Provou que um touro assustado podia tornar-se um juiz de caráter, mesmo que os seus métodos envolvessem lama, rosas roubadas e assalto ocasional por afeto. Naquela noite, depois da multidão ter saído e as lâmpadas da arena brilharem âmbar ao crepúsculo, Sofia e André levaram Elias de volta ao curral real juntos. O touro moveu-se calmamente entre eles. A sua fita verde balançava num chifre. Grilos cantavam perto das paredes. Algures no celeiro, Maple carregava com a paciência de um professor a esperar a falha de amanhã. A mão de André roçou a de Sofia. Desta vez ela pegou nela. Nenhuma multidão aplaudiu. Nenhum conselho objetou. Nenhuma cabra desmaiou, embora Sofia suspeitasse que teria tentado se estivesse presente. André olhou para suas mãos dadas. Isso é permitido segundo as tuas regras de treino? Apenas após melhoria consistente. E eu melhorei? Sofia considerou-o com grave cuidado. Já não cheiras a arrogância e sabão caro. A que cheiro agora? Ela aproximou-se mais porque podia. Cedro, feno, pão quente, chuva em pedra, um pouco de palha da sua queda. Progresso, disse ela. O seu lobo suspirou com satisfação profunda. Cheiramos a dela. Sofia apertou a mão de André antes que o rubor pudesse chegar às suas orelhas. Elias olhou para trás. Lobos lentos, pensou ele. Mas boa manada. Pela primeira vez, Sofia traduziu cada palavra. André sorriu para o crepúsculo. Diz-lhe que a manada concorda. Sofia fê-lo. Elias aceitou isso com um arrojo senhorial da cabeça. Depois tentou comer a ponta da faixa de André. Romance, decidiu Sofia, exigirá supervisão. Felizmente, ela era muito boa nisso. Obrigado por ouvires. Se esta história te fez rir, clica no botão de gosto e subscreve para nunca perderes a nossa próxima história.